com a vivência da castidade, eu, já curiosa, comecei a querer estudar mais coisas do catolicismo, porque quando eu pesquisava coisas da castidade, eu me deparava com outras coisas do catolicismo. Aparecia vídeos de indicação e que eu ficava, não tem aquela caixinha? Nossa, eu vou ver esse vídeo depois. É uma dúvida que eu quero descobrir. E eu viciei no Padre Paulo Ricardo. Eu fiquei viciada, fiquei com hiperfoco. E aí eu me lembro que eu vi quase todos os vídeos. Ele tem uma playlist no YouTube dele chamado Resposta Católica, Maravilhoso, né? algo assim. Uhum. Cara, eu assisti quase tudo. Eu Eu fiquei maratonei viciada. também no. Era tipo assim, eu estava secando o cabelo, fazendo babyliss e o Padre Paulo Ricardo estava falando. Eu estava passando blush e com o Padre Paulo Ricardo É. falando. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Aquinotalks, o podcast católico que fala sobre fé, teologia, história e filosofia, mas também outros temas relacionados à igreja no Brasil e no mundo. Meu nome é Lucas Simonetti, eu sou o host desse programa e é uma alegria, pessoal, ter vocês conosco mais uma edição. Hoje a gente chamou uma convidada super especial, ela que é esposa, mãe, empresária, influenciadora católica com mais de 250 mil seguidores no Instagram, ex-evangélica, e vem falar um pouco sobre a sua conversão ao catolicismo e também sobre como uma mulher católica pode ver bem as fases do namoro, do noivado e do casamento. Seja muito bem-vinda, Dandara Maia. É uma alegria ter você conosco aqui na nossa 5ª edição. Muito obrigada, Lucas, por ter me convidado. A Giovana, sua esposa, me ligou com você. E aí estamos aqui. Oi, gente. É um prazer conhecer todos vocês. Espero que vocês apreciem a nossa conversa de hoje. Perfeito. E a mãe da Maria, né? A gente estava conversando aqui agora que minha esposa está grávida, da Maria Tereza, e a Dandara é mãe da Maria Madalena. Exatamente. Estou de quase 6 meses. Olha aí só, que bacana. E Dandara, vamos conversar então um pouco sobre, primeiro, a sua infância, adolescência, como que era a sua vivência, a sua espiritualidade, de que denominação evangélica você era, como que foi esse período? Faz uma introdução sua pro nosso público. Agora a gente tá em São Paulo, né? Mas eu não Uhum. sou de São Paulo, eu sou do Pará. Tá. Eu nasci lá, toda a minha família é de lá, meus parentes também. Eu me mudei pra cá com 17 anos, então há 4 anos atrás. Atualmente eu tenho 21. Uhum. E a minha infância foi muito ótima, assim, a minha avó paterna tem 5 filhos, e a gente era meio acoplado, assim, então tinha a minha casa aqui, a da minha avó, a da minha tia atrás, a da de outra tia só atravessava a rua, então a nossa família sempre foi muito próxima, tanto a mãe paterna quanto a materna, e então era todo mundo junto, toda hora, então a minha infância foi muito maravilhosa, assim, não tenho o que reclamar. Quando eu nasci numa cidade chamada Medicilândia, um nome bem diferente. Como pronuncia? Medicilândia. Medicilândia, olha só. Eu morei lá até os meus 9 anos de idade, depois eu me mudei para uma cidade chamada Altamira, que fica mais ou menos 1 hora. É um pouco mais conhecida do que Medicilândia. Medicilândia é desse tamanhozinho, assim, é bem pequenininho. E eu me mudei para lá porque o meu pai abriu uma empresa de internet. Ele já tinha uma em Altamira, mas ele abriu lá, e a gente se via muito pouco quando eu era criança, por um período, porque quando ele saía de casa eu não tinha acordado e quando ele voltava eu estava dormindo já. Olha só. E aí por isso meus pais decidiram, né, se mudar pra Medicilândia, pra Altamira, pra que a gente conseguisse trabalhar por lá, e minha mãe trabalha, os dois têm essa empresa, hoje tem várias outras empresas, aqui eles estão, que inaugurou agora é a academia, então eles têm uma rede, várias redes de academia no Pará. E depois de um tempo, quando eu tinha 16 anos, eu me mudei para Santarém, que é uma cidade conhecida. Geralmente, se você pesquisa assim, praias para visitar no Brasil, vai aparecer Alter do Chão, Santarém. Ah, entendi. Lá tem uma praia chamada Alter do Chão, que é bem famosa. Então, alguns turistas geralmente vão pra lá por conta da praia. É uma praia bem gostosa. Eu morei lá durante 1 ano. Não tem aquele período pós-pandemia, que as coisas estavam se ajeitando? Foi a época que eu morei lá. A minha adolescência, a partir de que idade? Deixa eu lembrar. Uns 15 anos eu comecei a me rebelar, né? Você me perguntou sobre a denominação. A minha mãe, ela era da CCB. Tá, Congregação Cristã do Brasil. Tá bom. E a minha avó
é da Assembleia, até hoje. Assembleia de Deus. Assembleia de Deus. Tá. E eu me lembro que quando eu era criança eu gostava muito de ir. O meu pai, ele sempre brigou com as igrejas. Ai, ai. Ele sempre brigava com as igrejas, então toda igreja que ele ia, ele arrumava confusão. É. Ele sempre discordava de algumas coisas, do tipo, por exemplo, eu era criança, né? Então eu não sabia exatamente o que ele discutia nas igrejas. Mas ele discordava. Tá, por que que uma mulher não pode cortar o cabelo aqui nessa igreja? Por que que ela não pode pintar a unha? Por que que isso é pecado? Isso não tá na Bíblia. Uhum. Então ele é um colérico bem arretado, vamos dizer Uhum. assim. Então ele sempre foi muito questionador e acabava que ele não era muito bem-vindo nas igrejas. Então, eu nossa, eu me lembro pouquíssimas vezes quando a gente ia juntos. Geralmente a gente ia com minha mãe ou com a minha avó. Uhum. A minha avó, o nome dela é Luciana, essa avó é paterna. A avó que morava do nosso lado. Então tinha minha casa aqui e a casa dela era aqui. E eu gostava muito de ir com ela, até porque tinha uns encontros dominicais, se eu não me engano. Tinha a escolinha dominical, acho que esse era o nome. Que as crianças se encontravam e eu realmente gostava de ir. Era algo que eu realmente gostava. Eu me lembro que eu queria ser uma mulher lá na Assembleia de Deus, tem umas mulheres que elas ficam assim com a mão e eu não sei o que que é. Mas é pra direcionar a música, eu falava: "Nossa, meu sonho é ser uma mulher que faz isso quando eu crescer", sabe. Então eu Uhum. realmente gostava. Tipo uma orquestra, assim? Isso! Entendi. E eu me lembro que num aniversário de acho que meu aniversário de 8 anos, eu pedi uma bíblia de presente, uma bíblia rosa, toda peludinha, assim, que eu Uhum. tinha visto, eu tinha amado. Então assim, eu realmente gostava. Só que aí aconteceu acontecimentos na minha vida, que eu vou compartilhar também, Uhum. que foi, eu comecei a me relacionar muito nova, Tá. e aí depois dessa primeira desilusão amorosa, eu me rebelei, assim. Então eu saí da igreja completamente. Quando eu fui pra Altamira, eu ia pra igreja, eu me lembro que eu frequentava uma igreja batista, Uhum. era batista alguma coisa, mas era igreja batista alguma coisa. E eu ia, só que não tem quando você é criança e adolescente, você vai porque você gosta de estar com as pessoas, porque os encontros são legais, porque tem aqueles menininhos bonitinhos e você gosta de ver eles. Assim, eu não ia muito por Deus. Uhum. E em casa, eu me lembro que a gente nunca falou, por exemplo: "Ah, vamos sentar, vamos estudar sobre a Bíblia? Uhum. Vamos ler a Bíblia juntos? Vamos explicar a teologia por trás disso daqui?" Não, isso nunca houve na minha casa. Ao mesmo tempo que também nunca houve, uma condenação contra outras denominações. Uhum. Geralmente eu sou católica, né, agora. Uhum. Geralmente os evangélicos, desde criança, eles: "Olha, você nunca pode ser católico". Na minha casa nunca teve isso. Nunca teve isso com nenhuma denominação, então, isso foi algo muito bom na minha conversão. Eu não tinha preconceito com a igreja católica. Olha só. Eu tive muitas dúvidas e questionamentos, muitos Uhum. pé atrás do tipo: será?". Mas eu nunca tive preconceitos. Uhum. Que nem muitas seguidoras: "Ah, Dandara, eu sou evangélica, e como que funciona a adoração a santos?". Eu falei: "Então, primeiro a gente não adora, vamos conversar primeiro que tá errado". Então, a pessoa ela já tem esses preconceitos formados. Eu não tinha nenhum. Eu não tinha nenhum preconceito formado do catolicismo. Então acho que isso me ajudou no momento da minha conversão. Entendi. Então, eu ia pra essa igreja batista, isso eu já tinha uns 11, 12, 13, até uns 14 anos eu frequentava essa igreja, eu realmente Uhum. gostava, eu participava do ministério da dança, né, que eles têm vários ministérios diferentes. Eu me lembro que eu dançava na igreja, eu adorava, eu realmente gostava de participar. E então a minha infância, basicamente, assim, foi essa era as denominações que eu frequentava, e a minha mãe ela nunca foi: "Ah não, não frequente aqui", se ela tá bom, se ela tá na igreja eu tô feliz. Uhum. E a minha mãe, ela sempre foi de buscar mais a Deus do que meu pai. O meu pai é aquele tipo de cara que ele: "Ah, a gente não precisa ir na igreja para ser cristão". E eu falo: "É isso aí mesmo, tá bom". Ele nunca pediu minha opinião, né, por isso que eu nunca dei, mas eu nunca falei minha opinião pra ele sobre isso. Mas a gente sabe que é errado, né, a gente sabe que é completamente errado, a religião nos liga muito com Deus. A católica principalmente, fica a dica. Eh Então, ele vai hoje em dia ele vai mais, hoje em dia ele Uhum. vai bem mais, eles frequentam tantas, deixa eu
Eles gostam de frequentar a Paz Church aqui em Alphaville, eles frequentam a Lagoinha, eles frequentam várias, assim, Hoje eles estão diferentes. morando também aqui Isso, em Barueri. isso, eles moram aqui. Tá, Eles vão muito pro Pará, porque eles têm a empresa lá, e entendi. ainda mais agora com a academia, né, eles precisam ficar muito lá. Agora mesmo eles estão na Alemanha, porque eles estão vendo equipamentos novos para outras sedes de academia. Aí eles voltam, vão ficar 2 dias, já voltam para um Pará de novo. Então eles estão ficando bem lá. Uhum, Então eles moram aqui, mas eles ficam muito no Pará, eles têm uma casa lá no Pará também. entendi. E sobre, você falou bastante aí sobre como que foi a sua infância, né, atrelado ali a ser uma evangélica, né, frequentou algumas denominações, e como que era, vamos dizer assim, o dia a dia da religião ali, pode falar um pouco do seu, mas também dos seus amigos ao redor, o pessoal tinha uma tradição de ler a Bíblia todos os dias, de fazer algum tipo de oração, como que eram os cultos dessas igrejas, tinha muitas diferenças, não sei se faz algum tempo já, mas puxando de cabeça aí, como que Eu era? eu me lembro um pouco. Bom, o que eu me lembro é que não tinha uma ordem. Uhum, Essa é a comparação que eu tenho com a igreja católica hoje em dia, por mais que eu era nova, eu me lembro. Não tinha ordem, uma hora era uma coisa, outra hora era outra coisa, isso me deixava confusa. Então, uma hora, era um pastor, aí outra hora era um convidado de um pastor, aí outra hora era um outro convidado, aí uma hora tinha um tipo de música, depois outro tipo de música, uma hora era mais pentecostalzão, assim, outra hora era mais tranquilo. Então, eu me lembro que tinha isso, e também as músicas não, o culto, tanto os da Assembleia quanto da Batista. Eles eram muito música, muito som. emoção, assim, É, muita emoção. e o o pastor falava algumas coisas, mas era algo tão superficial, sabe. Uhum, A gente não, pelo menos eu, né, eu não conseguia pegar aquilo ali, tá, como que eu posso aplicar isso daqui na minha vida cotidiana? Eu me lembro que não tinha isso. Parecia que Deus era distante. entendi. Eu sentia que o Deus dessa religião, a gente sabe que é o mesmo, né, mas enfim, Uhum. o Deus dessa religião era um Deus distante. Então parecia que eu não conseguia acessá-lo, não conseguia ter intimidade com ele. Tanto é que eu me lembro uma vez que nessa igreja batista eu namorei um menininho, Uhum. que foi meu primeiro namorado. E eu me lembro que a mãe dele pegava muito no meu pé, porque assim, eu não produzia conteúdo, mas eu sempre gostei de postar. Então eu postava desde os meus 11 anos de idade. Olha. Mas eu postava, por exemplo, coisa bestinha, tipo, ah, eu gostei dessa caneca, eu postava essa caneca, entendeu? Era Uhum. coisa de criança. E eu postava uma foto com a minha família e tudo mais. Até que chegou os stories e minha mãe tinha uma loja de roupas e eu fazia meio que publicidade, sabe? Então eu postava umas fotos com as roupas e tudo mais. E a mãe dele não gostava dessa minha exposição, apesar de não ser muita, mas Uhum. ela não gostava e ela falava que eu tinha que me converter, de verdade. E aí ela falava que eu tinha que aceitar Jesus, e ela sempre nunca gostou tanto de mim, assim. E eu me lembro nitidamente, assim, o pastor ele, de vez em quando tinha alguns cultos, que tinham mais gente, geralmente quando tinha eventos, e ele falava assim, no final do culto ele falava assim: "Agora é um momento para quem quer aceitar Jesus". E aí as pessoas que queriam aceitar Jesus iam lá na frente, Uhum. e ele fazia alguma coisa, sei lá, uma oração, algo assim. Não era um batismo nem nada, mas era um momento para aceitar Jesus, para pessoas se comprometerem em público. Uhum. Eu me lembro que eu fui. Teve uma vez que ele falou e eu fui, e eu me lembro que eu pensei antes de ir. Eu falei assim: "Eu tô indo por quê?". Eu me lembro que eu pensei isso. Eu era tão nova, eu tive um pensamento tão inteligente. Eu pensei assim: "Por que que eu tô indo? Eu tô indo pela minha sogra, eu tô indo por esse namoradinho ou eu tô indo por mim? Porque eu realmente sei que é isso que eu quero". E eu não sabia se era isso que eu queria. Não Uhum. que eu não queria Deus, mas não é que eu buscava sentir Deus ali. É que parecia que ele era distante. Uhum. Aquele Deus que eles ensinavam, não parecia o Deus que hoje eu conheço no catolicismo, entendeu? O Jesus que eu conheço no catolicismo. Parece que não é a mesma coisa. Olha só. E aí eu me lembro que eu fui, óbvio, eu tinha 13 anos de idade, então é óbvio que eu fui pela minha emoção, não segui minha inteligência, Uhum. né. E aí eu fui, e eu fiz mais pra agradar ela, pra ela parar de encher meu saco também, Uhum. sabe. "Ah, vou ganhar aprovação".
Ai, perdão. Vou ganhar a aprovação da minha sogra aqui, então tá ótimo. Então eu me lembro disso, dos cultos. Era muito isso e eu não conseguia me ligar. Eu ia mais por isso, porque eu tinha um namoradinho lá, Uhum. porque eu gostava da companhia, eu tinha amizades lá. Eu gostava dos ensaios de dança, eu gostava de estar lá com as pessoas, mas eu me lembro que toda vez que tinha o culto em si, eu me sentia desconectada. Parecia que aquilo ali não era pra mim, Uhum. sabe. "Ah, eu acho que é para o pessoal ali, mas acho que pra mim não é não". Então ele não é nem que ele não tinha uma linguagem acessível, porque hoje em dia a gente sabe que, por exemplo, até na missa, às vezes uma criança, óbvio que não vai se identificar com aquilo que o padre tá falando, né, ele fala para Uhum. os adultos de fato. Mas eu acredito que, não sei, pela falta de sabedoria Uhum. do próprio pastor, a linguagem dele não era completamente clara, de que Jesus era de fato para todos. E aí isso não chegava no meu coração. Então eu tinha um relacionamento com Deus, no sentido de eu orava. E isso era uma coisa que minha mãe me ensinou sempre, a gente sempre orava antes de dormir. A gente sempre orava o Pai Nosso e ela sempre me ensinou a rezar pelo meu futuro marido. Eu Olha falei só. até nisso nos meus votos de casamento, eu falei isso. Que ela me ensinou desde muito pequenininha a rezar pelo meu futuro marido. Uhum. E a gente rezava o Pai Nosso juntos, então eu me lembro que a gente era uma como se fosse uma rotina. A gente ia pro quarto dela, era religioso, a gente tinha que dar beijo de boa noite, assim, não tem como você ir dormir sem dar beijo de boa noite. Então a gente ia pro quarto dela, eu e meu irmão, a gente dava beijo de boa noite, aí ela falava: "Não esquece de orar". Nossa, é assim, é o que eu mais me lembro, era religioso todo dia: "Não esquece de orar, não esquece de orar". Então eu ia com aquilo fresco pra minha cabeça. Uhum. Por isso que mesmo na época que eu saí da igreja, vamos dizer assim, eu sempre orava. Então pra mim não era uma questão de: "Ah", não, eu sempre orava, então eu sempre tive esse hábito, por conta dela. Então ela sempre falava, então aquilo ficava na minha cabeça, é algo natural. E aí eu me lembro que eu sempre orava. Então, nesse quesito, minha relação com Deus era só aqui, na oração, na oração mental, né, digamos assim. Eh, Mas que e já é um excelente começo, sim, né. sim. Se eu não me engano, Santa Teresa d'Ávila dizia que não confiava em teólogos que não rezassem, Hum, né. Então, mesmo que a gente se debruce nos estudos, na história da igreja, na liturgia, nos sacramentos, é necessário que a gente tenha justamente esse momento que a sua sim, mãe te vida de ensinou, oração. uma vida de oração, né, bem legal isso. E Dandara, assim, muito interessante aí como você descreve, né, bem vivamente, assim, esse período que você teve, eh, na sua infância, na sua adolescência, mas como que foi o ponto de virada? Você tinha algum tipo de, vamos dizer assim, pulga atrás da orelha, com relação ao protestantismo? E como que você teve esse gatilho para o catolicismo? O que aconteceu? Tá, nossa, é uma história longa. Não, tamo aí pra isso. Porque a história é longa, porque ela não começa de tipo: "Ah, o ponto de virada foi esse". Não, é porque aconteceu tantas coisas Uhum, para o ponto de virada acontecer. Então, pra mim, eu não consigo falar da minha conversão sem falar, assim, desde o início, que eu falei pra você que esse menininho, né. uhum, Então, eu acho que a minha conversão começou desde daí. Desde esse primeiro, porque isso desencadeou o momento em que eu me afastei da igreja, tá. da igreja evangélica, e quando eu voltei, eu já voltei pra católica. E o motivo pelo qual eu fui para o mundo, vamos dizer assim, muito se deu por conta da frustração dessa primeira relação. Então, por isso que hoje em dia, nossa, eu sou tão chata com as mulheres novas que me seguem. Eu falo: "Minha filha, vai caçar o que fazer, você tá comendo barro ainda, vai estudar, vai fazer amigo, para de beijar na boca". Sabe, você com falta de maturidade, você não sabe o que um relacionamento amoroso pode fazer com você. Aí eu comecei a namorar com 11 anos de idade. Até hoje eu falo: "Mãe, você foi louca". Se a minha Maria Madalena chega em mim falando que quer namorar, eu tranco ela no quarto. "Oi, foi, fica no seu quarto". Eu tranco no quarto, eu mudo de país, mas ela não vai namorar. Mas eu me lembro que o pensamento da minha mãe foi assim, "Eu prefiro que a minha filha namore em casa do que ela namore na rua". Porque Uhum, ela pensava: "Ah, se a Dandara, eh, se eu não aceitar esse namoro, a Dandara vai namorar escondido". uhum. Porque eu me lembro que eu namorei uns 7 meses escondido, aí minha mãe descobriu. E aí Isso ela, com 11 anos. com 11 anos de Caramba. idade, ela descobriu quem era, e
fez eu terminar. Aí eu terminei. E aí o Uhum. menino foi choramingar pra minha mãe: "Por favor, deixa ela namorar comigo". E a minha mãe aceitou por conta desse motivo e também porque ele era da igreja, dessa igreja. Então ela Uhum. pensou: "Poxa, pelo menos ele é um menininho bom". A família dele era uma família boa também, uma família muito boa até hoje. Então ela pensou: "Poxa, tem esses prós aqui, então é melhor, namorar debaixo do meu olhar". E de fato, o nosso namoro foi um namoro, assim, bem vigiado. Então a gente se encontrava lá em casa, sempre na sala, a gente só se encontrava em público, a gente não ficava só nós 2. Então, de fato, foi um namoro vigiado, Uhum. graças a Deus. Nesse sentido, sabe. Então foi um Uhum. namoro bem vigiado, assim, então nesse sentido ela estava certa, ela conseguiu vigiar, mas o que não significa muita coisa, né, a gente sabe. E eu tinha 11 anos, eu terminei esse relacionamento faltando um dia antes de eu fazer 15 anos de idade. Uhum. E no primeiro ano, é aquilo, né, nossa, meu Deus, sentimentos novos, eu nunca me apaixonei por ninguém antes, então a gente fica: "Ah, eu vou casar e vou ter 3 filhos com esse homem". Mas não é assim que funciona muitas vezes, né. Ainda mais sendo tão nova assim, Hum. né. Quando é mais adulto, por exemplo, meu marido, eu fui a única namorada dele, então mas ele já tinha 24 anos, não Uhum. 11 anos de idade, né. Então quando você é mais nova, é mais desafiador, ainda mais nova, uma criança, porque pra mim Uhum. com 11 anos você é uma criança ainda. Não, com certeza. E quando eu terminei esse relacionamento, que as coisas começaram a desandar. Por quê? Porque depois desse término eu descobri muitas coisas. Então, ali para o último ano de relacionamento, eu já sabia que não era um relacionamento saudável de ambas as partes. Eu era ciumenta, eu era louca, eu era paranoica, eu era tudo. Óbvio, eu tinha 14 anos, eu não desenvolvi a minha personalidade, a minha identidade, as minhas virtudes, o meu temperamento, e eu estava querendo me relacionar com uma pessoa. Então, é óbvio que ia dar errado, é óbvio que aquilo ia mexer com a minha identidade, com a minha autoestima, com as minhas emoções, é claro. Só que eu não via aquilo nessa época, quem que vê? Quem tem que ver isso era minha mãe. Aí eu falo: "Mãe, por que que você não falou pra mim?" E olha que minha mãe, ela só teve o namorado com 18, o primeiro namorado com 18 anos de idade, casou virgem, ela fez tudo certinho, mas na minha vez ela não quis me alertar, eu falei: "Mãe, por favor, né, você deveria ter falado a mesma coisa pra mim". Ela seguiu certinho, eu não, eu fui por outro caminho. E aí, eh, o relacionamento era bem tóxico de ambas as partes, assim. Uhum. Nesse segundo namorado, ou ainda já falando do Não, primeiro? primeiro Tá, namorado, que eu namorei 3 anos, tá. e que eu terminei ali com 15 anos. E depois desse término, eh, eu chegaram muitas coisas pra mim. Então eu fiquei sabendo de muitas coisas, então eu fiquei sabendo de uma possível traição, fiquei sabendo do quanto que ele manipulava várias coisas, eu fiquei sabendo e fui percebendo, porque eu fui amadurecendo, eu fui vendo: "Nossa, mas ele fazia isso, não era normal ele fazer isso comigo". Eu não sabia que era normal, era meu primeiro relacionamento. Todas as pessoas à minha volta, os meus amigos eram adolescentes também, ninguém sabia o que era certo e o que era errado. Então eu fui crescendo e eu fui: "Nossa, mas isso que ele fazia comigo, isso é coisa de louco, ninguém faz isso com as pessoas, um namorado bom não faz isso com a namorada". Mas eu não convém eu falar aqui o que ele fez, eu acho que até hoje em dia ele já é um homem feito, já é casado, né. Eu acredito muito no arrependimento das pessoas e eu Uhum. cresci muito, amadureci muito, então assim, eu não acho que vem ao caso. Mas eu descobri muitas coisas, assim, muitas coisas ruins mesmo. E eu me lembro que o que mais endureceu meu coração, que foi aí quando eu tomei a decisão de ser vida louca, Uhum. foi quando eu endureci muito meu coração, foi quando eu descobri que 3 meses após o término ele estava namorando com outra pessoa. Hoje em dia, eu vejo que isso não tem muita relevância pra muitas coisas, mas na época não. Na época eu fiquei: "Como assim? A gente namorou 3 anos e ele me trocou", né, 3 meses depois, e era uma pessoa do nosso ciclo. E ele era do meu ciclo, então por mais que a gente ele trabalhava na empresa dos meus pais. Então por mais que a gente tivesse terminado, a gente convivia, então eu convivia com ele e com a atual dele, com 15 anos de idade, depois de 3 meses de término, onde eu tinha dependência emocional nele, então, nossa senhora, foi um bololô, assim, de sentimentos. E aí eu me lembro que o sentimento que eu fui
tendo por ele foi muito ódio e muito rancor. Muito, muito, muito. Eu carreguei esse sentimento por muitos anos. Porque eu comecei a me colocar como coitada da história. Uhum. Eu fui vítima, em muitos sentidos, mas tem uma diferença entre você ser vítima e entre você se colocar como coitada. Então, eu me colocava como coitada. Então, eu falava, nossa, como que ele pode fazer isso comigo? E piriri, pororó, pororó. E aí, eu comecei a entrar naquela de que todos os homens são iguais. Nenhum homem presta. Todo homem vai me manipular. Esse negócio de papo de relacionamento é furada. E aí, nesta época, eu já morava em Santarém. Então, eu já tinha ali de 16 para 17 anos. E aí, eu comecei a ter aquelas amizades que vão pra festinha, que bebem e que pega todo mundo. E que é isso aí, Dandara, nenhum homem presta mesmo não, amiga. Vamos lá, meter o louco na festinha. Era assim. Então, as minhas referências eram péssimas. Eram muito ruins. E aquilo foi. Essas referências foram nutrindo cada vez mais o meu imaginário. De que é isso mesmo. Homem trai, homem é ruim, homem é isso, homem é aquilo, homem não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. E aí, eu me tornei essa pessoa. Então, tanto é que, olha uma coisa bem engraçada. Teve uma época que eu falava assim, que quando eu tivesse 18 anos de idade, eu iria tirar o meu útero, Nossa. porque eu jamais iria ser mãe. Que eu não queria me casar e eu não queria ser mãe. E hoje em dia eu estou aqui com a Maria Madalena no meu ventre. E era mentira. Era mentira isso. Porque eu me lembro que, como a minha mãe me ensinou desde muito pequenininha a rezar pelo meu futuro marido, sempre foi meu sonho. E os meus pais têm um casamento maravilhoso. Os meus pais são um modelo de casamento pra mim. Eu nunca vi meus pais brigarem, eu nunca vi os meus pais alterarem a voz um pro outro. Eu nunca vi eles discutirem na minha frente, assim, nunca. E eles sempre foram uma referência, eles sempre me ensinaram que casamento é pra sempre, que não tem esse negócio de divórcio. Então, eles sempre foram muito carinhosos, afetuosos, amorosos um com o outro e com a gente. A gente é uma família com muito afeto, muito afeto. Tanto é que, por isso que hoje em dia eu sou extremamente carinhosa. Então, Uhum. eu beijo, eu abraço, eu converso com todo mundo. Sou muito assim. Você é filha E, única? não, eu tenho um irmão mais O velho. irmão mais velho, 1 ano e 3 meses. O nome dele é Danilo. Danilo. A gente é bem pertinho, só 1 ano e 3 meses de diferença. Que nem a Giovana, ela falou, né, que tem. Com a irmã dela é bem pertinho. Então, com meu irmão também é assim. E também minha relação com meu irmão é super próxima. Então, minha família sempre teve uma relação assim, ó, de carne Uhum. e unha. Todo mundo muito próximo. Do que eu tava falando? Você estava falando de como que os seus pais eram um modelo de família pra você, que eles Isso, sempre foram muito amorosos, isso, etc. isso. Então, eu sempre quis me casar. Uhum. Eu sempre quis formar uma família. E aí, por conta dessa dor, o meu coração se fechou Uhum. pra isso. Então, eu comecei a mentir pra mim. Eu comecei a mentir. E no fundo, eu sabia que era mentira. No fundo, eu sabia que era mentira. Então eu comecei a mentir pra mim falando que eu não queria me casar, que tudo bem, eu namoraria, né, pegaria umas pessoas aí que eu quisesse, mas que me casar e ter filho não, que eu Uhum. não ia ter. E eu falava com muita convicção que eu ia tirar o meu útero. Isso com 18 anos. Eu falava isso com uns 16, 17, Tá. mas que com 18 anos, como se isso fosse fácil tirar o útero, né? A gente sabe que não é, Nossa. oi médico, você pode mutilar uma parte do meu corpo porque eu quero? A gente Hum. sabe que não é assim que funciona, né? Aham. Mas na minha mente funcionava assim. Uhum. Até que eu me mudei pra São Paulo. Então, prestes a fazer 18, não me lembro exatamente. Não, foi assim que eu fiz 17 anos. Eu me mudei pra São Paulo no dia 30 de janeiro. E eu faço aniversário dia 8 de janeiro. E me lembro que foi no mesmo mês. Eu me Uhum. mudei pra São Paulo, me mudei aqui já pra Alphaville. Eu me mudei porque os meus pais queriam fazer mais oportunidades de negócio. E aqui em Alphaville, né? Só tem mais empresário que todo mundo. Todo lugar do mundo tem muito empresário aqui. Então, o meu pai queria conhecer novos empresários, queria aprender mais. Ele também faz muito eventos presenciais, então eventos de networking, de empresas. E todos os eventos eram aqui ou em Brasília. Tanto é que ele ficou nessa dúvida: será que eu vou pra Brasília? Será que eu vou pra São Paulo? E era muito chato porque todo mês, várias vezes ao mês, ele tinha que ficar vindo pra São Paulo pra fazer um monte de evento. Evento Uhum. de treinamento, evento de tudo. Tanto é que ele foi agora pra Alemanha pra fazer um evento. Então, eles são muito de eventos. Então, tá tendo Uhum. evento, vamos. Eles são assim. Então, eles se mudaram pra cá por conta disso e também porque o meu irmão, o Danilo, ia fazer faculdade. E aí eles pensaram, poxa, já vamos, né, colocar ele numa faculdade lá em São Paulo. E eu estava terminando o terceiro ano do ensino médio, eu iria Uhum. terminar o terceiro ano aqui.
Vim pra cá, me inscrevi numa escola, terminei o terceiro ano do ensino médio aqui. E aí, quando eu vim pra cá, eu acho que foi a virada de chave. Foi aí que aqui que a gente pode começar a falar da minha conversão, Aham. depois de toda essa história longa. Eu me lembro que, nossa, eu tinha episódios de inteligência, eu acho isso tão engraçado, onde a razão atacava. E aí O Espírito Santo dando arrasante, isso, né? isso, onde eu parava de agir pelo meu estômago e pelo meu desejo. Aí tinha Uhum. vezes que isso atacava em mim, era engraçado. Eu me lembro das vezes que acontecia até hoje. E aí, eu entrei no ensino médio, no terceiro ano, pra terminar. E eu me lembro que uma coisa que eu coloquei muito em mente é que eu não queria fazer amizade no terceiro ano do ensino médio, porque eu pensei, vai ser um ano. Eu só quero passar de ano pra terminar logo com isso. Eu nunca gostei de estudar. Na escola. Hoje em dia eu gosto de estudar outros temas, né. Mas, assim, a escola nunca foi meu forte. Eu sempre fui uma aluna mediana pra ruim, tá. Não escutem meu conselho. Mas, assim, eu não era uma boa aluna não. Assim, eu me esforçava muito, mas eu tenho déficit de atenção, então eu descobri tarde, eu não consegui tratar direito, porque quando eu fui tratar estava na pandemia, não tinha ninguém específico pra isso, eu morava no Pará, tinham poucos profissionais capacitados, então, assim, eu descobri muito tarde, isso me afetou a vida inteira e eu nem sabia. Uhum. Então, eu era bem ruim, assim, na escola por conta disso, mesmo que eu me esforçasse bastante. E aí eu me lembro que eu fui com essa decisão, e também porque as meninas jovens aqui de Alphaville não têm uma boa fama, não sei se você sabe Ah, eu não disso. estava sabendo. É, porque, assim, a gente conhece a bolha católica daqui, né, então Uhum. a bolha católica é muito legal. Mas, assim, a bolha das menininhas de ensino médio de Alphaville não é legal. É tipo assim: "Ai, amiga, eu tô chateada com meu pai, porque ele bloqueou meu cartão de crédito. E eu não vou poder fazer meu cabelo. Ai, o menininho ali, ele chegou uma menina nova na escola e agora ele vai estar afim dela. E eu briguei com meu namorado de novo". Era assim, eu tenho um saco cheio dessas conversas, assim. Eu já era com um pouco de senso, sabe. E eu vim de uma família extremamente simples, muito simples, assim mesmo. Minha família não tinha dinheiro, assim, minha família começou a ter dinheiro quando eu já tinha ali uns 13 anos de idade, mas antes eu vivi uma infância completamente humilde. Então eu vi essas meninas cheias de cri-cri, eu ficava: "Nossa, gente, que chatice". Então eu já não queria me enturmar por conta disso, porque elas de fato eram assim. Então eu já tinha Uhum. esse preconceito, aí eu conheci, aí eu confirmei o preconceito que eu tinha. Aí eu já não tinha um preconceito, eu tinha um conceito muito bem estabelecido de quem elas eram, e não era um conceito bom. Então eu tinha até umas colegas superficiais, do tipo: "Ah, vamos se juntar aqui pra fazer um trabalho", eu sempre fui aberta, Uhum. mas eu sabia, eu não vou fazer uma amizade pra sempre na minha vida no terceiro ano do ensino médio. Uhum. Eu não tenho pra que isso. E aí eu me lembro que foi um ano onde eu fiquei muito sem amigas, acho que eu fiquei uns 2 anos sem amigas, isso foi tão importante pra mim, Uhum. isso foi muito importante. Tanto é que hoje em dia umas seguidoras reclamam pra mim: "Ai, Dandara, eu não tenho amiga", eu falei: "Que ótimo, fica um tempinho sem, você vai ver como é que vai ser bom". Não a falta da amizade, mas o que você aprende no processo, eu sinto que eu aprendi muita coisa. Porque, como eu já era conhecido na cidade, eu produzia conteúdo, quando eu saí de lá eu devia ter quase uns 50.000 seguidores quando eu saí. E é uma cidade pequenininha, um ovo, né, todo mundo conhece todo mundo. Então eu era muito conhecida, eu tinha muitos colegas, eu tinha muitos amigos, todo mundo falava comigo e eu estava acostumada a estar rodeada de pessoas. E eu vim aqui pra São Paulo, eu não conhecia ninguém, então ninguém me conhecia, eu não era amiga de ninguém, e foi um ano, assim, muito solitário pra mim. Uhum. Porque eu me lembro que eu tinha amiga pra tudo. E eu me lembro que as minhas buchas eu resolvia com as minhas amigas. Se eu precisasse de algum conselho, se eu estivesse passando por alguma fase difícil, eu sempre compartilhava com uma amiga. E eu me encontrei num momento de vida onde eu não tinha ninguém pra compartilhar. Então eu precisei ir começar a resolver minhas buchas sozinhas. Por isso que eu Uhum. acho que isso me amadureceu. E hoje em dia eu vejo que isso é uma falta muito grande nas seguidoras, até nas minhas próprias alunas. Sempre tem que ter alguém falando: "Ai, amiga, responde isso pra ele. Pensa, forma uma linha de raciocínio, estuda, lê a Bíblia, fala com Deus pra você Uhum. saber o que ele quer que você fale, o que ele quer que você decida". E aí as pessoas querem essa resposta rápida, e a amiga responde: "Ai, amiga, faz isso daqui, ó, que vai ser o melhor pra você". E ela, às vezes, ela nem sabe o que que é melhor. Então foi um ano que eu fiquei, assim, bastante sem amizade. E eu me lembro que, nessa época que eu estava bem solitária, eu arrumei uma terapeuta espírita. Olha Uhum. que legal. E incrivelmente ela me ajudou em muitos aspectos. Alguns, né, não todos, não tem como uma pessoa espírita te ajudar em todos os aspectos da sua vida.
mas alguns ela ajudou. E aí as coisas começaram. Ela fez parte do meu processo de conversão, acredita nisso? Sério? É muito engraçado lembrar disso, ela fez parte. Eu me lembro que eu estava sem amizades, e aí eu me envolvi com um cara. Hum. Aí eu inventei de ser ficante. Não tem? Hoje em dia, não sei se você sabe, os jovens eles usam o termo ficante premium. Nossa. Ficante premium plus. Ficante pro max. Eles têm esses termos. E aí, hoje em dia tem até outros termos que eu acho ridículo. Ai, Dandara, é que eu tava falando aqui com o meu conversante, com o meu orante. Eu falei, oi, não é Nossa. possível não. Não é possível um negócio desse não. Pois é, as mulheres cristãs têm esses termos que eu já falei. Isso é ridículo, para com isso. Isso não é coisa de mulher, não, isso é coisa de menina, para. Eu já ensinei isso pra elas. Mas aí, nessa época, né, como eu não era cristã, eu tinha os ficantes, né? Uhum. Então, tinha o ficante Premium Plus, que é basicamente o quê? Vou te explicar. Você está com um homem, onde você oferece tudo, vocês fazem tudo que namorados fazem, mas vocês falam assim, ó, a gente não vai namorar. Você fica com quem você quiser, eu fico com quem eu quiser. Loucura, né? É tipo um relacionamento aberto. É um Sodoma e Gomorra, assim, correndo solto. É patético, chega a ser patético. E aí eu decidi ser, por livre e espontânea vontade, ficante por 8 meses. Por este homem. Com que idade isso? 17. Tá. 17 anos. Foi, 17 anos. Foi com 17. Que eu tinha acabado de chegar, acho que eu tinha uns 3 meses em São Paulo, eu conheci ele e tudo mais. Outro tóxico. Nossa, mas ele era no nível hard, assim. Foi cada coisa. Ó, só pra você ter uma ideia do quanto era maluco. Eu estava com ele, eu descobri que ele engravidou uma pessoa. Nossa. Ele engravidou uma mulher enquanto estava comigo. Gente do céu. É muito engraçado. As minhas seguidoras não sabem disso, elas vão tá morrendo em casa assistindo esse podcast. Elas não sabem disso. E eu continuei com ele, você acredita? Gente do céu. Ô, meu pai amado. Eu continuei com ele depois disso. Então, pra você ter ideia, assim, do quanto que a identidade da pessoa não tá bem formada, né? Pra ela tomar uma decisão tão imatura quanto essa. E eu me lembro que ele era horrível. Péssimo, assim. Péssimo em todos os sentidos. E aí eu me lembro que foi nessa época que essa terapeuta estava comigo, né? E ela também já me alertava de muitas coisas. E aí eu me lembro que estava chegando já pro final dessa relação, eu estava cansada. Não tem quando. Você não vai saber disso. Porque você é homem, a Giovana falou que você. Acho que você foi o único namorado. Não. Ela, Você não. ela foi minha única namorada. Isso. É. Então você não vai saber o sentimento. Uhum. Mas as mulheres de casa vão saber o sentimento que eu vou falar, que é o quê? Não tem quando o homem, ele já erra com você, assim, umas 300 vezes, você tá só cansada, você só fica: "Ai, cara, vai pastar, vai catar coquinho", sabe. Você começa a pegar bode da pessoa, porque ela já te machucou tanto. E aí o seu sentimento começa a dar aquela esfriada, você já fica mais indiferente, já não quer mais dar tanta atenção, não por um joguinho, mas porque você tá cansada de ser tratada como um lixo. Então eu estava nessa fase. Quando eu entrei nisso, aí o bonitão decidiu se espertar pra vida. Nossa, agora que ela tá assim, né, que eu fiz o coração dela de gato e sapato, deixa eu ir lá recuperar. Aí ele inventou de querer namorar comigo. Não, porque eu quero namorar com você, a gente passou tempo demais se conhecendo. 8 meses se conhecendo, amigão. Dá tempo de casar. E aí, só que eu já não queria mais namorar com ele. Aí eu me lembro que eu terminei tudo com ele. Eu terminei tudo com ele, e aí eu me lembro que quando eu terminei com ele, ó, anota isso que é bem legal isso. Eu me lembro que eu terminei tudo com ele, e aí eu me lembro que alguns dias depois, eu estava no banho e eu chorei no banho, e eu falei assim: "Deus, que o próximo homem que eu conheça seja meu marido, porque eu não aguento mais passar por nenhuma desilusão amorosa. Assim, eu não consigo mais". Porque eu falei dessas 2 pessoas, mas é claro que eu já me envolvi com outras pessoas, já me apaixonei, já amei outras pessoas, já me entreguei, já me frustrei. Então eu estava muito frustrada, com apenas 17 anos. Porque eu comecei com 11 anos, então foi dos meus 11 aos 17 sofrendo frustração e desilusão amorosa uma atrás da outra. Uhum. Por isso que quando as meninas me pedem conselho, eu sei aconselhar tão bem, porque eu já passei. Elas só não sabem. Elas só acham que eu nasci assim: "Oi, tô aqui". Mas não, tipo, eu já fui elas. Eu já passei por o que elas passaram. De uma situação de vezes 1000 vezes pior, sabe.
Então eu já passei por tantas situações tão parecidas com as dela que elas não fazem ideia. Por isso que eu falo as coisas, elas, nossa, é isso mesmo, e eu será por quê? Porque eu vivi isso. Então, eu acredito que até todas essas frustrações me trouxeram aqui, sabe? Entendi. Eu não me arrependo, de fato eu não me arrependo. A única coisa que eu me arrependo, que eu estava falando até com uma amiga esses dias, na verdade tem um tempo, que eu falei assim: "Olha, eu não me arrependo das minhas frustrações, mas eu falei assim, mas se eu pudesse hoje ter amado só um homem, eu teria amado só meu marido". Olha só. E foi então através dele, eu entendo que ele foi o terceiro, então, namorado agora. Foi, Foi o terceiro, foi, e foi junto com ele que você, então, teve de fato esse gatilho pro foi, catolicismo. foi, Então, foi. fala um pouco de como que foi isso, né? Porque você traçou muito bem, né? Tudo que você Aham. viveu, e aí você fez essa Sim. oração pra Deus Foi justamente e ele, eu achou conheci ele. ele, né? Foi. Olha que coisa. Eu me lembro que eu falei assim: "Deus, eu não aguento mais". É uma dor muito grande. Poxa, é uma dor muito, ainda mais quando Uhum. você é nova e você não sabe lidar com as suas emoções. Então a dor, ela é 1000 vezes pior. Sim. E aí eu me lembro que mais ou menos 2 semanas depois eu conheci o Felipe. A gente morava num condomínio, a gente morava no mesmo condomínio, nós éramos vizinhos. Uhum. Uma casa só dividia a nossa, então se eu desse 10 passos eu estava na casa dele. E a gente se conheceu na academia do nosso condomínio. Então eu me lembro que eu já estava finalizando o ensino médio, ele estava finalizando o TCC dele e ele já não ia mais presencialmente nas aulas. Uhum. Como ele só estava entregando o TCC, ele já fazia as aulas online. E tinha vezes que eu ia à tarde, tinha vezes que eu ia à noite, porque eu tinha escola integral 2 dias, pra terminar o ensino médio. E eu me lembro que eu encontrei ele um dia à tarde, e eu estava desiludida. Então, por mais que eu tivesse gostado desse cara, que eu me envolvi por um tempo e tivesse feito essa oração, eu ainda estava no fundo eu ainda estava naquela vibe: "Ah, os homens vão me machucar, os homens vão me manipular, os homens não são confiáveis, eu não posso me abrir de verdade". Mas aquele desejo de me casar, ele estava mais florescido, ele estava: "É isso que eu quero", Uhum. entendeu? Eu sei que eu quero isso, mas ao mesmo tempo é difícil eu conseguir me abrir depois de ter sofrido tanto. Então eu estava muito machucada, eu estava, assim, despedaçada emocionalmente. Uhum. E então, por mais que eu quisesse, era como se o meu emocional quisesse, mas o meu corpo não, porque o meu corpo já sabia, né, o meu cérebro já sabia: "Dandara, olha o que você já passou, será que você quer passar de novo, né, correr o risco de se frustrar novamente?". E aí eu me lembro que eu conheci ele na academia, eu vi ele, achei ele bonito. Uhum. Só que eu só pensei: "Nossa, que bonito". E eu não passou mais nada na minha cabeça, porque eu tinha acabado de terminar, né, que eu nem namorei com ele, foi um rolo, Uhum. com essa pessoa, e então a última coisa que eu estava pensando era num namoro, eu realmente não queria. E o Felipe me viu, gostou do que viu, e aí ele foi atrás do instrutor da academia, porque ele era muito amigo, ele morou naquele condomínio durante toda a vida dele, ele se mudou porque a gente se casou. Olha Né, a só. gente se casou e a gente sempre morou na casa dos nossos pais, e aí Uhum. casamos, moramos juntos. Então ele sempre morou naquele mesmo condomínio, desde que ele nasceu. Uhum. Então todo mundo conhecia ele, os instrutores da academia conhecem ele. Então ele: "Olha, quem é essa menina nova da academia? Porque eu nunca tinha visto ela aqui". Eu já morava no condomínio há 8 meses, mas o Felipe não saía de casa, Uhum. e eu também não saía de casa. Eu sou, menos caseira que o Felipe, mas eu ainda sou caseira. Uhum. Mas eu também já não tinha muito amigo, então eu gostava de ficar em casa. Eu sou uma pessoa caseira, mas o Felipe é extra hard caseiro. Tanto é que ele preferia fazer faculdade online do que ir presencialmente. Uhum. E aí, ele falou: "Ah, ela é uma menina nova no condomínio, tá aqui há alguns meses e ela mora praticamente do lado da sua casa". Ele: "Meu Deus, mentira". E aí, ele pegou meu Instagram com o instrutor da academia, começou a me seguir no Instagram. Só que como eu já trabalhava com internet, na época eu já deveria ter uns 60.000 seguidores. Nessa época eu falava sobre autoestima, eu não falava sobre o que eu falo hoje, eu falava só sobre autoestima e autoconfiança. Uhum. Eh, Ele começou a me seguir, mas eu não via solicitações. E como eu não estava procurando, eu não ficava vendo homem que estava me seguindo. E então ele ficou 3 meses me seguindo. Ele ficou analisando ali o território, o que que ela gosta, o que que ela não gosta, o que que ela, né, pra onde ela vai. Até que eu postei alguma coisa de um anime que eu estava assistindo. Ó. Eu estava assistindo One Piece, eu me lembro. E aí eu postei alguma coisa.
sobre isso, e aí o Felipe respondeu com um meme sobre isso, ele me mandou uma DM. Uhum. Aí ele falou: "Não sei o que, lembrei desse meme aqui". Aí eu olhava em minhas solicitações, porque eu tinha o costume, até eu ter 100.000 seguidores, eu tinha o costume de responder todas as minhas DMs. Hoje em dia é impossível, porque é incalculável as DMs que eu recebo. Infelizmente, que eu gosto muito de responder as DMs delas, mas hoje em dia é muito difícil. E aí eu vi a solicitação dele, e aí na hora eu me lembrei: "Ah, ele é um menininho da academia, aquele menino lá". E aí na hora me surgiu um interesse de fato, porque eu tinha é bonito, mas eu não tinha, hum, entendeu? Aquele negócio assim, da gente, Aí quando ele eu vi a foto dele, Aí eu me lembro que eu treinava com uma personal, eu tirei print e falei assim: "Adivinha quem me mandou mensagem?". Aí ela: "Aquele cara altão da academia", porque ele é bem alto, você vai conhecer ele hoje, ele é bem alto, ele tem, assim, quase 1,90 de altura. Aí eu: "Ele mesmo". E aí a gente começou a conversar, ele me convidou pra treinar com ele, o que não era tão difícil, porque a gente era vizinhos. Hum. E aí a gente foi juntos, treinou juntos e a gente começou a conversar. Com o quê? Uma semana de conversa a gente já deu nosso primeiro beijo. Eu não tinha critérios católicos, então eu beijava, né, o cara que eu estava conhecendo, sem nem saber o que ia dar. E mesmo assim eu me relacionei com ele de: "Ah, vamos se pegar aí", olha a mentalidade, que maravilha, "e vamos ver no que vai dar". E o Felipe não, o Felipe ele sempre foi bem apesar dele ele era católico, a família toda dele é bem católica. Ele não era aquele católico muito praticante. Então, por exemplo, ele ia nas missas dominicais, mas ele não vivia de fato os sacramentos, uma vida de oração, uma vida de piedade e tudo mais. Mas o Felipe ele nunca foi de namorico, de pegação, o Felipe nunca foi assim. Uhum. Então na cabeça do Felipe não era: "Ah, vamos ver no que vai dar". Não, o Felipe: "Eu tô aqui, eu gosto de você e a gente vai namorar, minha filha". Só que a gente não tinha alinhado isso, né, aí eu estava com a cabeça aqui, ele estava com a cabeça lá. E aí eu me lembro que no condomínio tinha banquinhos, a gente sempre se encontrava nos banquinhos. E aí a gente conversava e, nossa, nossas conversas rendia horas, assim, a gente ficava 3, 4, 5 horas conversando seguido, a gente tinha muita conversa. Eu nem me lembro tanta conversa, assim, que a gente tinha, eu de fato não me lembro. E aí até que um dia, a gente estava se conhecendo, com um mês a gente se conhecendo, eu tá, uma coisa que eu me lembro, que eu sentia com o Felipe, eu sentia muita estabilidade, era tudo muito estável. Eu me lembro que tinha uma vez que a gente estava na casa de uns amigos, porque aí eu comecei a fazer amigos no condomínio, que são amigos até hoje, foram até nossos padrinhos de casamento e tudo Olha mais. só. Eh, ele tinha um amigo que é o Lucas e o João, que são nossos amigos hoje também, foram no nosso casamento. E a gente estava numa mesa assim, ele estava sentado aqui, eu estava sentada do outro lado, e aí eu acho que o celular dele estava conectado no Spotify, numa caixinha de som, que a gente estava em amigos, tinha outras pessoas, e eu falei assim: "Ah, deixa eu trocar a música". Ele simplesmente abriu o celular na minha frente e pega. Ele deixou o celular dele aberto pra mim, e eu nem namorava com ele. Isso pra você pode parecer normal, mas pra mulher não é normal não. Pra mulher, tipo: "Tá, como assim um cara que eu estou conhecendo, que é solteiro, que pode muito bem estar conhecendo outras mulheres, porque ele é solteiro também, abriu o celular dele sem ficar em cima olhando e me deixou: 'Ah, pega, faz o que você quiser com o meu celular'". Eu fiquei: "Hã?". Então, o Felipe tinha muitas ações que me passavam muita segurança e estabilidade. Isso me assustou. Porque como eu vinha de um passado de muitos traumas, eu pensava assim: "Ah, ele tá sendo perfeitinho assim, mas é pra ele mentir pra mim depois e me manipular e me largar". Então, na minha cabeça era isso que se passava. Porque era isso que acontecia muitas vezes. O cara, ele se demonstrava um príncipe pra mim. E aí depois ele sumia e esfriava e eu ficava lá, amando ele e ele lá seguindo a vida dele com outra pessoa. E aí, eu me lembro que teve uma vez que a gente saiu de uma dessas saídas que a gente tinha feito com os amigos no condomínio, ele me deixou em casa, e eu peguei e falei assim: "Olha, é melhor a gente parar por aqui". Nossa, eu me lembro a cara dele de confuso até hoje, tadinho. Falei: "Olha, é melhor a gente parar por aqui", e ele: "Hã?". Ele estava super confuso. Ele: "Não, mas por quê?". Aí eu meti aquela: "É que não é sobre você, é sobre mim". Nossa. Nossa, que eu acho que é o pior motivo pra terminar uma relação. E aí eu peguei e falei: "Olha, fulano, eu tô terminando o ensino médio", eu estava terminando, né, o terceiro ano.
E eu era desbocada. Hoje em dia eu aconselho minhas seguidoras a não fazerem isso, porque elas correm muitos riscos, né? Mas eu era a minha seguidora, eu não era a Dandara Piscina, né? Então eu cometi os erros. E aí eu falei: olha, Fulano, é o seguinte, eu sou traumatizada, aconteceu um monte de coisa na minha vida e eu não confio em homens. E eu acho que uma hora você vai me enganar. Então eu prefiro parar por aqui do que me machucar. Então eu fui muito sincera. Eu sou muito sincera. Então eu fui muito sincera. E ele ficou super confuso. E o Felipe, ele é melancólico, né? Então ele medita e ele internaliza as coisas e depois que ele processa e fala. Você é colérica ou Eu sanguínea? sou Ah, sanguínea. tá. Eu tava tentando. Entender? É. E, e aí ele concordou, respeitou a Uhum. minha opinião. É porque eu não dei muito espaço pra ele falar a opinião dele, né? Eu só cuspi e falei, é isso aí. Então ele me respeitou. E aí a gente. Ok. Só que como a gente morava no mesmo condomínio, a gente treinava nos mesmos horários, a gente tinha os mesmos amigos, a gente convivia muito. E aí foi isso que me chamou a atenção, que fez eu querer. Não, esse homem é diferente. Uhum. Que foi que ele continuou comigo sem estar comigo. Então eu não beijava o Felipe, eu não conversava com ele assim, nada, a gente não tinha nada. Mas ele estava para comigo. Então, ele me dava carona pra minha casa, ele comprava comida pra mim, ele cuidava de mim, que se a gente fosse em algum rolê e eu bebia, ele cuidava de mim, ele já me levou bêbada, arrastada pra casa, meu Deus, que coisa feia. Então ele já fez isso por mim. E aí eu me lembro de um dia muito específico, que eu já tive crises de ansiedade muito, muito assim, tensas. E aí eu me lembro que teve um dia que a gente marcou de treinar com todo o pessoal, e ele estava junto, isso depois da gente já não estar se relacionando mais. E eu peguei e falei: "Olha, Felipe, não vai rolar, porque eu acho que eu vou ter uma crise de ansiedade, é melhor eu ficar em casa". E eu era, que nem eu falei, eu era desbocada, então eu falava essas coisas. Uhum. Hoje em dia eu jamais falaria uma coisa dessas, pelo amor de Deus, né. E aí ele pegou e falou assim: "Você tá em casa? Eu vou pra sua casa". Eu peguei e falei: "Não, não precisa, pode treinar". Aí ele falou assim: "Olha, treino tem todo dia, eu vou aí te ver". Ele ficou o dia inteiro comigo na minha casa, Uhum. comprou comida pra mim, e o que que eu pensei, hoje em dia a gente vê, poxa, é um ato legal. Bacana. Só que pra aquela Dandara completamente machucada, não era. O que passou na minha cabeça foi: eu não ofereço nada pra ele e ele tá aqui. As minhas outras relações eu precisava oferecer até o que eu não podia dar, até o que passava dos meus limites, até o que passava dos meus princípios, pra esse homem estar comigo. E eu não ofereço nada em troca pra ele, e ele tá aqui. Uhum. Como que pode existir um amor genuíno assim, onde você não me dá nada em troca e eu tô aqui. Uhum. O amor é justamente isso, né? O amor é isso, mas eu não Ele tinha é de conhecido o graça, né? amor, de fato. É. E ele ofereceu esse amor pra mim, Uhum. pela primeira vez. E eu achei aquilo ali extraordinário, eu falei: "Como assim?". E aí eu me lembro que foi aí que eu falei: "Dandara, se esperta, porque você encontrou olha que você encontrou o cara que você estava pensando aí, que você queria pra construir uma família". E aí eu me lembro que uma coisa que eu pensei sobre ele é que o Felipe, ele é extremamente família. Eu me lembro que no condomínio o apelido do Felipe era paizão, porque ele fala como um pai, ele tinha jeito de pai. O Felipe, ele anda com um molho de chaves, com um molhinho de mini ferramenta e com vários canivetes, pra caso aconteça alguma coisa. Uhum. Então se tu "Tem isso?", ele: "Ah, tá aqui". Sabe? É tipo mulher que anda com 300 coisas na bolsa, só que ele Sei. anda com coisa de homem, né. Então, gente, ele tem um cinto com várias coisas, ele troca de calça, ele troca com aquilo ali. Ele estava assim no nosso casamento, pra você ter ideia. Tipo, se alguém chegar aqui: "Ó, estão com canivete". Alguém tem um martelo aí? Olha aqui, ó, tá aqui. Ele é assim. É. E ele era muito protetor com todos os amigos, ele era um amigo que dava carona, que cuidava de todo mundo, que era muito família, e ele era extremamente compromissado, eu observava isso nele. Então se eu tô aqui com ele, a gente namorava, né, a gente estava naquela época se conhecendo, e, Dandara, deu o horário de eu almoçar com as minha família, eu vou lá. E eu ficava: "Nossa". Porque no meu caso eu falo: "Ah, não", antigamente, né: "Ah, mãe, eu tô aqui com os meus amigos, eu vou almoçar depois". Não, o Felipe, ele tinha uma hierarquia.
Isso que eu percebia no Felipe, ele tinha uma hierarquia de prioridades. Ele não Uhum. deixava de estudar para estar comigo, de ir pra academia para estar comigo, de estar com a família dele para estar comigo. E isso foi me gerando uma segurança e uma sensação de estabilidade, do tipo, se a gente for família um dia, ele não vai deixar eu para estar com outras Hum. pessoas. Então, pelo que eu percebo que você tá dizendo, você percebeu as virtudes dele, né? Exatamente. Prudência, temperança, Aham. fortaleza. É bacana. E é justamente isso que, teoricamente, a moral católica, ela busca justamente isso, tanto para a questão da mulher quanto para a questão do homem, né? Sim, Sempre buscarmos as virtudes, sejam as teologais, sejam as cardeais, para que dessa forma a gente possa exercer melhor nossa vocação. Então, sim. você está descrevendo a parte do seu namoro, né? O namoro, ele é uma preparação para o casamento. Uhum. Então, até quando você terminar de falar essa questão de como que isso te levou ao catolicismo, depois já engata e já explica como que deve uma católica hoje namorar, com que idade namorar, Tá, porque eu acho que vai ser até um gancho tá bom, interessante. tá bom. Já tô chegando lá. Aham, É porque tudo se interliga muito rápido. uhum, E aí eu me lembro que isso aconteceu e eu percebi, não, é ele mesmo. E eu me lembro que até minha mãe conheceu ele. A primeira vez que a gente se beijou, a minha mãe conheceu ele. uhum, Foi bem rápido. E minha mãe só trocou um oi, boa noite, tudo bem com ele. Foi só isso que minha mãe trocou com ele. uhum. E no outro dia de manhã, minha mãe chegou em mim e ela falou assim: Dandara, não vacila com ele, porque ele é um homem pra casar. E eu falei, nossa. E eu que vacilava, né? Então, eu via qualquer sinal daquelas questões, né? Essa pessoa pode me ferir. Eu fugia. Não quero me relacionar, não quero você nem nada. Eu que terminei todas as minhas relações. Uhum, Todas, foi eu que terminei. Então, eu sempre fugia. Algumas porque, de fato, eram completamente tóxicas e malucas. E outras porque eu começava a me entregar e eu, não, tô com medo. E ela falou, Dandara, não vacila, porque ele é pra casar. E ela tava certa. uhum, Hoje em dia estamos casados. Então, a minha mãe, até minha mãe, né, percebeu isso nele. E então, depois de um tempo, a gente começou a namorar, de fato. Começamos a namorar. E aí, eu me lembro que foi tudo, assim, embutido. Então, sexta-feira ele me pediu em namoro, sábado eu conheci os pais dele, e domingo ele me levou na missa. olha só. Eu nunca tinha ido numa missa na minha vida. A primeira vez que eu fui numa missa foi com o Felipe. Nunca tinha ido, nunca tinha pisado numa missa. Nem ninguém do meu ciclo era católico, porque se alguém tivesse, vamos numa missa, eu super iria. Uhum, Assim, que nem eu falei, eu não tinha preconceitos formados sobre a igreja católica. Então ok, vamos, né? Eu não seguia nenhuma religião, então. E aí eu fui. E aí eu me lembro que eu comecei a ir na igreja com ele em dia de domingo, porque ele tinha o costume de ir junto com a família dele. Ele me chamava, eu falei, ok, tudo bem, vamos. foi aqui na Nossa Senhora de Lourdes? Não, foi na Bom Pastor. Na Bom Pastor. Ah, tá, aqui também, é Aham. por aqui. A gente frequentava lá, hoje em dia, casados, a gente frequenta a Nossa Senhora de Lourdes, mas a Uhum, minha primeira missa foi na Bom Pastor. uhum, E aí, com o antigo padre ainda, porque faz muito tempo, né? uhum, Hoje é outro padre, mas era um antigo padre ainda. E eu me lembro que eu não tive muitas opiniões. A opinião que eu tive foi que, nossa, é diferente de um culto, né? A gente levanta, senta. Acho que todo mundo tem essa percepção quando vai numa missa pela primeira vez e não é católico. Nossa, é, eu percebi as missas são iguais. uhum, A gente sabe que não é igual, né? Hoje em dia eu sei que não é igual, mas nossa, os ritos são iguais. A gente levanta, senta, aí tem um momento que ele levanta um negocinho que eu não sei o que que é, e que ele reza o Pai Nosso. Aí eu fazia o que eu sabia, então eu sabia rezar o Pai Nosso, aí eu rezava. Aí com o tempo eu fui aprendendo. Tipo, eu faço o sinal da cruz. Aqui a gente faz assim. uhum, E aí eu só imitava o Felipe. Se ele levantava, eu levantava. Se ele ajoelhava, eu ajoelhava. uhum. A única coisa que ele falou pra mim, você não pode comungar. Aí eu, ok. Ele, né? Porque eu não era batizada. E nem tinha feito a Primeira comunhão. essa primeira comunhão ainda. Então eu falei: ok. E aí eu me lembro que eu ia, só que, eu me lembro que eu realmente prestava atenção, eu não ia: só tô indo por conta do Felipe". Não, eu realmente prestava atenção. Quando o padre lia, quando o padre, falava os evangelhos, quando o padre dava a homilia, eu de fato prestava atenção, eu escutava. Tanto é que teve uma vez que o Felipe estava falando comigo e eu citei um exemplo de algo que o padre falou na missa. E ele falou: "Você prestou atenção na missa?" Eu falei: "Ué, claro, ué, você me leva, eu presto atenção na missa." Então ele achou que eu estava indo só por conta de você, mas eu não, eu de fato prestava atenção. Uhum, Só que aquilo, eu não sentia nada, e também não era isso que eu estava buscando, eu nem estava buscando uma religião, então eu não buscava sentir alguma coisa, nem nada do tipo. E eu nunca busquei isso numa religião, eu nunca busquei sentir nada.
E aí eu me lembro que e a minha conversão mudou porque eu comecei eu precisei começar a ser uma namorada melhor e, por consequência, eu vi que a religião era um meio para isso. Não no sentido de vou usar a religião para isso, mas eu fui estudando coisas que eu percebi que eram coisas cristãs, não eram coisas católicas em si, mas eram coisas cristãs e que eram boas para relacionamento. Nossa, que novidade, né. Mas na minha cabeça aquilo era: "Nossa, que interessante, essa dica aqui da Bíblia realmente funciona para relacionamentos". Porque, como eu tinha essas feridas emocionais muito grandes ainda quando eu comecei a namorar com o Felipe, eu tinha muitos problemas, então eu tinha muito problema de comunicação com ele, de falar dos meus sentimentos, de alinhar coisas, de comunicar limites, de dizer não, e ele sempre foi extremamente paciente. Só que eu pensei, ele é um homem muito bom, e ele tinha muita facilidade, então ele falava do que ele sentia, do que ele gostava, do que ele não gostava. Se eu errei em alguma coisa, ele falava, se ele tinha que pedir desculpa, ele falava, e eu: "Nossa, gente, mas isso é mágico", isso é o básico numa relação, né, mas eu não tinha isso. Então eu pensei: "Eu preciso desenvolver isso". Então eu comecei a estudar. Eu sempre fui extremamente curiosa, então se eu Uhum. preciso de alguma coisa, eu vou atrás e eu estudo. Eu gosto muito de estudar. Que nem eu falei, né, eu tinha TDAH e eu tenho TDAH e era ruim para as coisas da escola, mas para as coisas que eu ensino hoje, eu adoro estudar sobre o que eu ensino hoje. Uhum. Então eu gosto bastante. Então eu comecei a comprar muitos livros, comecei a estudar, e entrei em várias comunidades que falam sobre relacionamento, sobre amadurecimento, e eu comprei uma Bíblia. Eu me lembro que foi até uma da Joyce Meyer, edição estudos, uma roxinha, eu adorava ela. E aí eu comecei a ler a Bíblia. Isso a gente já estava com uns quase 3 meses de namoro. De 2 para 3 meses de namoro. E aí, eu comecei a ler a Bíblia, e aí, nessa época, eu estava passando por muitas mudanças, então eu já tinha aprendido muita coisa com esses livros, com essas comunidades e com a Bíblia, que de fato estavam me mudando. Então, eu já tinha mudado a minha vestimenta, eu já tinha mudado a minha comunicação, algumas amizades, aquelas amizades festeiras, eu já tinha Uhum. dado uma esfriada. E aí, nossa, eu percebi que eu esqueci de falar algo extremamente importante. Não, pode falar. É porque isso se interliga com outra coisa que eu vou falar. Guarda isso, deixa numa Uhum. caixinha aberta aqui. Todo mundo, deixa numa caixa aberta. É porque tem outra coisa muito importante, porque eu vou falar de uma de uma experiência que eu tive, que me fez perceber, eu não quero ser evangélica. Antes mesmo de conhecer o catolicismo, que foi na fase que eu estava conhecendo o Felipe ainda. Não foi ele não tinha me levado nem em missa ainda, eu me lembro que eu não tinha ido numa missa. Que foi o seguinte, eu tinha muita paralisia do sono. Muita paralisia do sono há uns 2 anos seguidos, e era assim, sempre que eu dormia com outra pessoa, por exemplo, se eu dormia com a minha mãe, com o meu pai, com o meu irmão, eu não tinha paralisia do sono. Se Uhum. alguma amiga dormia comigo, eu não tinha paralisia do sono, mas se eu dormisse sozinha, eu tinha. E era bizarro, porque eu sentia coisas, eu ouvia coisas, assim, e é nítido, não era sonho, eu realmente sentia, assim. Então eu sentia alguém andando da minha cama, assim, ao redor da minha cama. Eu sentia alguém puxando o lençol da minha cama. E eu sentia vozes, não falava nada claro, mas eu ouvia vozes, entendeu? Vozes de algumas coisas. E aí tinha a paralisia do sono e eu acordava. E eu me lembro que nossa, eu tentava fazer de tudo para aquelas paralisia do sono acabarem, assim, eu não sabia mais o que fazer. Aí lembra da terapeuta Uhum. espírita que eu falei que ela também ajuda na minha Uhum. conversão? Pois é, eu contei isso pra ela. Contei isso pra ela, e ela pegou e falou: "Não, vamos fazer um negócio pra alinhar seus chakras". Falei: "Então bora mulher, bora alinhar esses chakras". Aí, eu me lembro que a gente estava eu estava assim como se fosse uma ring light, eu coloquei meu celular assim, e ela falou: "Deita na cama", então eu deitei na cama. Aí foi uma terapia só pra alinhar os chakras, e Hum. ajudar com esse trem aí da paralisia do sono. Aí fui lá, eu alinhar meus chakras. Aí ela falou pra eu deitar na cama, falou uns trem lá, que eu nem me lembro mais o que que era. Só que ela me falou algo muito importante que eu lembro até hoje. Ela falou assim: "Dandara, quando eu vejo você aí no seu quarto, eu vejo que tem alguém com você". Só que não era alguém tipo, nossa, um demônio, um espírito maligno. Não, não era isso não. Ela falou assim: "Eu vejo o seu anjo da guarda com você". Falei: "Nossa, você é braba, hein, minha filha". Hum.
E na igreja evangélica, a gente não é muito ensinado a acreditar em anjo da guarda. Sério mesmo? Sério. A maioria das denominações evangélicas não acreditam em anjo da guarda. Caramba, essa é nova pra mim, viu? Pois é, menino. É. Eu descobri isso. E eu também não sabia, porque eu não estudava doutrina, então Uhum, isso faz parte da doutrina deles, né? uhum. Eu não sabia disso. Mas depois que eu fui estudar, né, eu descobri que, de fato, eu tenho amigos evangélicos que a gente fala de anjo da guarda, é um Deus nos acuda, assim. Que assim, eles de fato não acreditam. E ela falou isso pra mim, ela falou: "Eu vejo, um anjo da guarda e é um homem, e é o seu anjo da guarda que está com você, eu vejo ele no quarto com você". Eu falei: "Ótimo, glória a Deus, tô protegida". E aí, eu me lembro que depois disso que terminou, ela falou assim: "Ó, Dadara, você acredita em Deus? Ou você tem alguma religião?" Eu falei: "Olha, eu não sigo nenhuma religião, mas eu acredito em Deus". Ela falou assim: "Olha, antes de você dormir, você vai fazer essa oração que eu vou te passar pra você fazer, que acho que vai te ajudar com as paralisias do sono". Eu falei: "Beleza". Aí ela me disse assim: "Você vai rezar, eh, você vai pedir pra que o seu anjo da guarda te proteja, pra que Jesus durma com você no seu quarto e pra que o Espírito Santo habite em você". Eu falei: "Beleza, tenho minha receitinha mágica agora". Aí eu falei: "Ok". Aí eu rezei pela primeira vez, e pela primeira vez em 2 anos eu não tive paralisia do sono. E aí eu me lembro que quando eu esquecia de rezar essa reza que ela me falou, eu tinha paralisia do sono. E quando eu rezava, eu não tinha. Falei: "Nossa, encontrei o meu amuleto da sorte. É só rezar essa rezinha aqui e eu não, não vou ter mais paralisia do sono". E aí eu brinco falando, toda vez que eu conto essa história, eu brinco falando assim, que eu falava tanto para o Espírito Santo habitar em mim, que eu acho que ele veio mesmo. Porque foi justamente nessa época que eu comecei a rezar isso constantemente, que eu comecei a me incomodar com algumas coisas. Foi aí que eu comecei a me incomodar com algumas fotos que eu postava, algumas vestimentas que eu usava, com alguns lugares que eu frequentava. Foi aí que eu comecei a me tornar uma mulher recolhida. Então eu já não queria, eu não era tão desbocada quanto eu era, né? Eu te falei que eu era desbocada, eu era assim com todo mundo. Eu já cuidava mais da minha vestimenta, daquilo que eu falava. Eu já evitava xingar. Nossa, eu xingava e falava gíria a cada frase que eu falava, pra você ter Uhum. ideia. O negócio era bem feio. E eu me lembro que eu comecei a me incomodar com isso. E é a mesma sensação daquele incômodo do Espírito Santo. Não tem quando o Espírito Santo fala assim: vai lá pedir perdão, você errou. Não faz isso não, controla aí a boca". É exatamente a mesma sensação, então eu sabia que era o Espírito Santo. Hoje em dia, eu sei. Naquela época eu não sabia, eu pensava que: "Ai, a idade vem, né, a gente vai mudando algumas coisas", então na minha cabeça era aquilo. Mas hoje em dia, eu vejo que era o Espírito Santo, porque é a mesma sensação. Quando eu visto uma roupa e aí o Espírito Santo fala: "Não, não vai com essa roupa não". Era a mesma sensação. A mesma sensação. Quando eu quero falar alguma coisa com o Felipe, o Espírito Santo: "Não, não fala não, guarda aí". Era a mesmíssima sensação. Então eu tinha certeza que era ele. E aí foi aí que o meu coração começou a ser moldado. Foi pouco tempo antes de eu começar a namorar com o Felipe, pouquíssimo tempo antes, coisa de acho que 1 mês antes. Eu já estava assim, mais incomodada com as minhas roupas, com a minha vestimenta. Então, por uma parte foi sim a ajuda do Felipe, né, que eu vou falar, a gente vai falar, interligar, né, com aquela caixa aberta que eu falei. E só que por um lado, eh, eu acho que foi muita ação do Espírito Santo. Muita ação do Espírito Santo. Acho que o Espírito Santo falou: "Minha filha, é sua hora. Uhum. Fica quieta aí, deixa eu deixa eu fazer aqui minhas coisas". E aí eu me lembro que nessa época eu comecei a me abrir mais pra religião. É uma possibilidade. E aí na minha casa tinha muitos cultos. Então tem uns cultos na igreja e também tem, como é que é o nome que eles falam? Círculo? No círculo é aquela reunião com outras pessoas. Isso, mas não, não, acho que não é círculo, meu Deus do céu. Mas é como se eles se reúnem, aí eles cantam, falam uma versículo da Bíblia, falam sobre aquilo. Então Célula. isso, célula. Célula. Célula é o nome. Uhum. Círculo é católico. É. Círculo é católico, é uma célula. E aí
tinha algumas células na minha casa, o pessoal ia, e sempre tinha churrasco depois. E aí eu participava, era na minha casa, então era bem conveniente. E eu me lembro que eu participava de várias ali, no sentido de eu estava lá, não é que eu participava de cantar, porque eu nem conhecia as músicas, não conhecia nada, então eu só ficava lá ouvindo, observando. E eu falava: "Nossa, não é esse daqui que eu quero". E aí eu me lembro que teve uma vez que minha mãe me levou na Lagoinha. Uhum. Nossa, foi a minha decisão definitiva, eu jamais vou vir nessa igreja novamente. Ela me levou na Lagoinha com muita insistência, eu falei: "Ok mãe, vou", e eu nunca tinha ido numa missa ainda, nem nada do tipo, assim, eu estava com aquele coração aberto, né. E aí, nossa, tudo escuro, e aí luzes, e uma música alta pra caramba, e vinha gente querer rezar na minha cabeça, e pedir pra eu levantar minha mão, eu falei: "Não gente, não é assim". E eu, por mais que eu sou sanguínea, né, então a gente é mais, a minha fé eu gosto de viver quietinha na minha, Uhum. entendeu, eu gosto de viver assim, dentro de mim. Então, eu não gostava de ficar rezando alto, de ficar levantando a minha mão, de ficar pulando. Às vezes eles pediam pra gente pular, por que que eu vou pular, sabe? Qual que é o sentido disso? E aí eu me lembro, falei: "Nossa, não é isso que eu quero", sabe? Eu olhava pra aquilo ali e eu falava, ao mesmo tempo que eu queria encontrar uma religião, a evangélica era a única que passava na minha cabeça. Porque eu nem sabia que existiam tantas denominações assim, pra ser sincera, eu sabia Uhum. as denominações que eu já tinha passado. Eu não sabia que existia tantas denominações quanto hoje em dia, assim, eu não fazia ideia. E eu não pensava na possibilidade do catolicismo, porque o catolicismo nunca foi apresentado pra mim. Uhum. Então eu estava, tipo: "Tá, eu não quero, seguir essa questão, essa doutrina evangélica aqui, mas é a única que eu conheço, eu vou seguir o quê?" É. Eu dei uma olhada num número há um tempo atrás, que eu acho que era do meio de 2023, então tá Uhum. desatualizado, do Centro de Estudo, Center of Study of Global Christianity, o Centro de Estudo do Cristianismo Global. Aham. E eles fazem um dado estatístico, né? E eu acho que é inclusive produzido por um seminário protestante. Então, números internos. Parece que até o meio de 2023 tinham 47.300 denominações ao redor do mundo, Nossa senhora. com a projeção de chegar a 50, 60 mil nos próximos anos. Então é realmente assim, cada esquina é uma, né? É. Exatamente. São muitas, assim, e eu me lembro que eu não me identificava, assim, com nenhuma mesmo. Principalmente as pentecostais, nossa, não. As Uhum. pentecostais, assim, eram as piores pra mim. E aí, essa foi a experiência, né, que fez, não, eu evangélica eu não vou ser, eu tenho que encontrar outra. E aí, se passou pouco tempo depois dessa história, é muito pertinho uma da outra, coisa, a gente não namorava ainda quando isso aconteceu, então faltava um mês pra gente namorar. Começamos a namorar, uns 3 meses depois, eu já comecei a querer estudar e me desenvolver, porque eu precisava, porque eu pensei: "Eu preciso aprender a me relacionar bem", Hum. porque eu só me relacionei de maneira tóxica, eu preciso aprender a me relacionar de maneira saudável, Uhum. porque ele é um bom homem e eu não quero perdê-lo. Eu realmente sinto que é ele, Uhum. sabe. Não por questões sentimentalistas, mas porque ele me mostrava virtudes. Eu não sabia que eram virtudes, que nem você falou, né. Uhum. Mas ele já mostrava, então era isso que me dava muita segurança, muita segurança. Foi que o Felipe sempre me mostrou virtudes. Isso foi um diferencial. Só vira um pouquinho o microfone aqui. Perdão. E isso pra mim foi um diferencial muito grande, porque nunca tinha acontecido com nenhum homem. E então tá, comecei a querer ler a Bíblia e aí entra uma amiga minha muito querida na história, que é a Pamela Barizon. Ela é uma Uhum. consultora de moda. Como eu estava nessa mudança, que nem eu te falei, eu já estava incomodada com algumas roupas que eu vestia. Ela é uma consultora de moda e eu encontrei o Instagram dela e eu entrei em contato: "Olha, eu gostaria de fazer uma consultoria de moda pra entender meu estilo, mudar meu guarda-roupa, porque só tem roupa deste tamanho". E aí ela: "Beleza". E aí a gente começou a conversar e o nosso contato era completamente profissional, até que ela postou uma imagem de Nossa Senhora no story e eu: "Nossa, que legal, ela é católica". E aí eu me lembro que a nossa primeira interação foi que ela postou alguma coisa do Matheus, que é marido dela atualmente, hoje em dia ela tem 3 filhos, já é casada. Mas ela estava noiva, faltavam uns 4 meses pra ela se casar, quando a gente se conheceu e teve essas primeiras interações. Foi que ele era igual ao Felipe, eles são muito parecidos, em tudo, assim, em todas as ações eles são muito parecidos.
E eu, meu Deus, o Felipe, meu namorado, faz a mesma coisa. E a gente falou assim, até, não tem aquelas conversas que vão até de madrugada? A gente ficou até umas meia-noite e meia conversando sobre o quanto que eles eram parecidos e a gente é muito parecido em muitos aspectos. A gente tem muita coisa em comum. Uhum. E ali surgiu um início de uma amizade. E aí a gente começou a se falar no WhatsApp quase todo dia e compartilhava muita coisa, assim. Ela estava em um outro momento, né, estava noiva, eu estava namorando, mas era algo que eu queria viver, eu queria me casar também. E ela vivia a castidade. Os 2 se casaram virgens. Uhum. E ela vivia a castidade e de vez em quando ela mencionava algo pra mim, só que é algo muito pouco, até porque a gente não tinha isso em comum, então nem tinha essa abertura pra ela ficar falando sobre isso. Só que como ela era uma amiga, eu ficava curiosa. "Ah, ok, me conta como que é e tal". E eu achava muito bonito. Então, a minha primeira percepção da castidade foi: "Que bonito", porque ela me explicava de uma maneira bonita. Ela falava que aquilo ali era por amor a Deus, por amor à dignidade da outra pessoa, o porquê que Deus pediu isso pra gente. Eu: "Nossa, que bonito". Só isso. Eu só: "Nossa, é muito bonito". Nisso, eu já falava sobre feminilidade, eu já tinha começado a falar sobre feminilidade, estava no início, e chegou uma enxurrada de mulher nova pra me seguir. E eu me lembro que nessa época foi junto quando eu estava lendo a Bíblia. E começou a aparecer muito conteúdo sobre castidade pra mim. Muito. Sim, a cada esquina de reels tinha um conteúdo sobre castidade. Eu: "Meu Deus do céu". Eu sabia, só que eu falei: "Não, deixa eu evitar, porque assim, né, vai ser difícil, deixa eu ficar sem aqui, sem viver a castidade". E aí, eh, começou a aparecer muita coisa. E eu comecei a perguntar pra ela. Ela falou: "Olha, eu recomendo que você estude castidade pelo padre Paulo Ricardo". Excelente, né? É muito excelente. E eu estava curiosa, que nem eu falei, quando eu estou curiosa sobre algo, eu estudo sobre algo, sobre Uhum. aquilo. Então eu fui estudar. Se eu estava curiosa, eu queria aprender, porque estava aparecendo pra mim. Eu fiquei curiosa porque ela falou pra mim, eu falei: "Eu quero aprender essa bagaça aqui, que eu tô curiosa. Tá aparecendo, eu quero ver o que que é". E aí eu comecei a estudar com o padre Paulo Ricardo, e aí não demorou muito, né. É. Depois que a gente escuta, sabe, as palavras do padre Paulo Ricardo, é muito difícil você continuar vivendo a mesma vida. E eu comecei a me sentir incomodada de não viver a castidade. Uhum. Então, eu já me sentia, triste, cansada, já me sentia assim: "Poxa, eu não quero mais fazer isso". E aí eu me lembro que eu tomei a decisão. Uhum. E aí eu falei pra ela, falei: "É, mulher, vai ser isso daí mesmo. Vou viver a castidade". E aí eu comecei a querer viver a castidade, assim. E aí, uma coisa que eu pensava também era: o Felipe é católico, Uhum. então eu tenho que estudar a castidade no meio católico pra convencer o Felipe. Porque assim, o Felipe fala uma coisa pra mim, ele fala assim, que eu sou extremamente persuasiva e que os meus argumentos são muito bons. E eu de fato tenho essa característica. Então, se eu quero te convencer de alguma coisa, eu vou estudar para te convencer dessa coisa. É claro, uma coisa para o bem, né? Eu não vou convencer a pessoa de algo ruim. Eu estava conversando ali de algo bom, viver a castidade. Então eu pensei assim, eu vou estudar tudo. Porque caso o Felipe chegue pra mim e fale não, que não sei o que, eu vou falar assim: olha, mas na sua igreja, no seu catecismo, aqui no parágrafo tal diz que você vai discordar da sua religião. Então, eu sou assim. Então, eu peguei e Aí falei: colocou o "Não, catecismo no meio, é, ó, bem colocou na aqui, ó. parede, né? Olha, mas você tá me falando isso, mas o seu catecismo da sua igreja fala outra Uhum. coisa. Vamos olhar aqui juntos". Não foi necessário eu fazer isso, né. Uhum. Mas eu falei pra ela, falei isso pra ela, e aí eu me lembro que ela compartilhou um medo comigo. Ela falou assim: "Amiga, eu Uhum. só tenho um medo. Uhum. Eu tenho medo do Felipe não aceitar e você aceitar". Continuar com ele, sem ele querer viver a castidade. Eu falei assim: "Amiga, não, isso não corre o risco. Se o Felipe não aceitar viver a castidade comigo, eu termino com ele". Então eu fui muito decidida. Eu acho que é isso que muitas mulheres erram hoje em dia. Uhum. Quando elas querem ter essa conversa, porque muitas querem, muitas, muitas, muitas querem ter essa conversa com o parceiro, elas vão: "Ah, eu vou ver o que ele vai pensar". Não, é um princípio inegociável pra mim. Se essa pessoa não respeita esse princípio, tchau. Eu não deveria estar com ela. Uhum. Deus não quer que eu esteja com uma pessoa que o que eu faça com ela vá desagradá-la, é óbvio. É que nem 2 mais 2 é 4. Só que como elas estão com uma identidade completamente fragilizada, elas se deixam levar.
E eu estava muito decidida. E quando eu fico decidida, eu fico muito decidida, assim, eu não volto atrás. Então, nada iria fazer eu voltar atrás. Então, eu fui muito decidida. Eu fui decidida, assim, se o Felipe falar pra mim que ele não quer viver, eu vou falar: "Tudo bem, mas a gente vai terminar. Eu vou viver isso daqui pra frente. Assim, você querendo viver ou não, eu vou viver sozinha". E eu me lembro que eu conversei com ele, assim, né, meu Deus do céu. Mas eu me lembro que eu tinha uma segurança muito grande de que o Felipe ia aceitar, porque como ele tinha muitas virtudes, eu confiava nas virtudes dele. Então, ao mesmo tempo que eu estava indo muito decidida de terminar, caso ele não quisesse aceitar, eu tinha uma certeza muito grande de que ele ia aceitar. Então eu cheguei e falei nele, eu fui rápida, eu não faço muito palestra não. Eu Uhum. cheguei nele e falei assim: "Olha, eu te amo e um dia eu quero me casar com você. E porque eu te amo e porque eu te respeito, eu gostaria que a gente parasse de ter relação íntima e que a gente se guardasse para o casamento e vivesse a castidade". Aí ele me olhou assim, eu me lembro que a gente estava deitado, assim, na cama, ele tinha acabado de chegar no trabalho super cansado, a gente deitou assim, aí ele me olhou assim: "Tá bom, tá bom". Aí eu: "Nossa, foi tão fácil". Eu nem precisei ter estudado tanto que eu estudei, foi tão fácil assim, então tá bom. Só que não tem aquele "tá bom", e aí fica um negócio assim: "Tá, e agora? Que a gente faz?", né. E aí, eu me lembro que a gente passou por fase que acho que todo casal que não vivia a castidade e começa a viver, passa. E aí uma das fases que a gente passou, que as meninas falam hoje pra mim que elas ficam desesperadas e eu fico que é a fase mais legal que tem, que é a fase do silêncio. Não tem muito assunto pra conversar. Você olha pra pessoa e você fica assim, e você fica até com vergonha. Você começa a ter vergonha. Não tem aquela vergonha boa, aquela vergonha de pudor, não Uhum. aquela vergonha de: "Nossa, eu sou tímida", não, aquela vergonha de pudor, sabe. E os assuntos começam a faltar e vocês têm que começar a ser criativos, porque já não pode mais ficar um no quarto do outro, um vendo o outro de toalha, um dormindo mais na cama do outro, com intimidade de pegar em qualquer parte do corpo que a pessoa quer. Não, não tem mais isso. De ficar tendo qualquer tipo de conversa. Não, não tem mais. Então vocês têm que reinventar a relação de vocês, o que não é tão difícil assim. As pessoas acham que, nossa, é um monstro de 7 cabeças, mas não é. E aí, na construção disso, falta um pouco de diálogo. Uhum. E aí, uma coisa que eu gosto de falar é que, se vocês passam por essa fase, que muitos passam, é porque o sexo estava ocupando o lugar do diálogo na relação de vocês. Aí agora que não tem o sexo, vocês ficam meio cri, 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 não tem muito o que falar. Mas é justamente nesse silêncio que vocês começam a criar a intimidade de verdade, porque intimidade sexual no namoro é nada, não é nada, intimidade sexual no Uhum. namoro. Então Namoro é feito pra acabar, né? exatamente, então pra que você Hum. vai transar com essa pessoa? Não Uhum. tem sentido. E aí a intimidade emocional começa a acontecer. Tanto é que eu e o Felipe, a gente conversa muito sobre isso, a gente fala: "Parece que eu namorava uma pessoa antes de viver a castidade, e agora eu namoro com outra". É completamente como os 2 mudam. Uhum. E o casal, a relação do casal muda. E é claro, a gente enfrentou dificuldades. Tanto é porque no início o Felipe aceitou viver, só que ele não compreendia muito bem o que era castidade. Para ele a castidade era apenas uma abstinência sexual. Tá, a gente não tem relação íntima e é isso aí, só que não é só isso. A gente precisa construir virtude para viver a castidade, porque se a gente vive só porque é uma abstinência sexual e só porque Deus mandou e eu não quero queimar no fogo do inferno, a gente vive de maneira errada. A gente vive com regras. Ah, não pode isso, não pode beijar tempo demais, não pode ficar sozinho debaixo de uma coberta na cama, não pode dormir na mesma cama e ficar de conchinha se esfregando. É óbvio que não pode, né, minha filha? Pelo amor de Deus. Então a gente vê a castidade como uma série de não pode. Quando a gente não entende e não dá o tempo da virtude amadurecer na castidade. E aí a gente começa a conhecer. Nossa, como eu conheci muito mais do Felipe, vivendo a castidade. Como ele conheceu muito mais de mim. Porque o nosso namoro, ele ganhou sentido. Uhum. Antes não tinha sentido. O sentido era, a gente tá aqui pelo desejo. Eu desejo você, você me deseja, eu desejo que a gente esteja juntos.
Nós estamos juntos aqui na felicidade, porque é prazeroso, lógico, tô apaixonada, tudo é bom, né. Até sentar num banquinho no chão, ou sentar no chão com a pessoa é bom, porque a gente tá apaixonado, então tudo é bom. E depois disso veio o amor de verdade, né, que é aquele amor que a gente falou, aquele amor que a gente entrega sem receber nada em troca. E aí esse amor foi amadurecendo junto com um sentido maior do tipo: "Tá, a gente vive a castidade, para quê?". E foi com esse "para quê" que a gente preencheu a nossa relação. Uhum. Então, para um casamento. E por que que a gente vive a castidade para o casamento? Porque a castidade tem consequências maravilhosas dentro de um casamento, né. E se a gente visa o casamento, tá, o que que a gente tem que fazer pra chegar no casamento? E aí foi aí. Então Uhum. aí a gente começou a alinhar princípios, a ter conversas difíceis, a ter conversas delicadas. E aí isso fez com que o nosso relacionamento ganhasse muito mais propósito, ficasse muito mais robusto, muito mais maduro. E passasse de ser aquele namorico de adolescência para ser um namoro de adulto, tipo, nós 2 somos 2 adultos que queremos nos casar, formar uma família, e para isso a gente precisa alinhar muitas coisas, porque não é fácil, né. Uhum. Então isso amadureceu bastante. E aí, com a vivência da castidade, eu, já curiosa, comecei a querer estudar mais coisas do catolicismo, porque quando eu pesquisava coisas da castidade, eu me deparava com outras coisas do catolicismo, aparecia vídeos de indicação e que eu ficava, não tem aquela caixinha? "Nossa, eu vou ver esse vídeo depois, é uma dúvida que eu quero descobrir". E eu viciei no Padre Paulo Ricardo. Eu fiquei viciada, fiquei com hiperfoco. E aí eu me lembro que eu vi quase todos os vídeos, ele tem uma playlist no YouTube dele chamado, Resposta Católica, Maravilhoso, né? algo assim. Uhum. Cara, eu assisti quase tudo. Eu Eu fiquei maratonei viciada. também no Era tipo assim, eu estava secando o cabelo, fazendo babyliss e o Padre Paulo Ricardo estava falando, eu estava passando blush e com o Padre Paulo Ricardo é. falando. Já fica essa dica, ó, você que está pesquisando um pouco mais sobre catolicismo, você que é evangélica, quer saber um pouco mais de uma fonte credível, né, super Confiável. super confiável, o Padre Paulo ele tem essa série bem antiga inclusive, deve ter Sim, mais de 10 anos isso, deve. onde ele responde as perguntas mais difíceis acerca do catolicismo, acho que está disponível até hoje lá, Tá. e eu Inclusive maratonei tem também. 2. É. É. Inclusive tem duas playlists de tantos vídeos que são. Uhum, E lá ele responde dúvidas simples com vídeos de 5 minutos e dúvidas maiores com uhum. 15, 20 minutos. E aí, eu assisti uma série de vídeos dele, se eu não me engano são 2 ou 3, que é A Raiz do Protestantismo. Ah, Que interessante. uhum, E aí ele falava sobre Lutero, sobre várias coisas e eu achei bem interessante, eu comecei a gostar de estudar com ele. uhum, E aí, então, eu comecei a achar legal. uhum. Posso fazer uma pontuação aqui? Claro. A gente, o papo tá muito bom, mas a gente tá chegando já próximo ao fim, e aí eu vou deixar você concluir, eu vou te fazer uma última pergunta, Tá, e aí a gente enfim, aí você pode continuar, tá bom, tá tá bom, bom? tá bom. E aí, ele eu comecei a estudar sobre o catolicismo, me Uhum, interessar muito, e eu me lembro que até o meu batizado foram 4 meses. Que uhum, nem eu falei, eu sou muito rápida, sou bem decidida. E eu me lembro que eu pensei assim, eu fui muito racional, eu falei assim: "Tá, eu tô estudando aqui gratuitamente com conteúdos que eu vejo sobre uhum. catolicismo, mas eu acredito que a melhor forma de aprender sobre o catolicismo é fazendo uma catequese". Então eu fiz uma catequese não querendo me batizar. Eu de fato só queria estudar, Pra eu só queria aprender aprender. mesmo, legal. Na verdade eu nem sabia que você fazia catequese pra se batizar. Então, eu estava caminhando para o batismo sem nem saber, porque eu só queria aprender, eu de fato não queria me batizar naquele momento, eu queria aprender. E aí uma graça que eu recebi de Deus é que eu entrei em contato, eu perguntei para o Felipe, falei: "Tá, eu quero fazer uma catequese". E aí ele tem um padre chamado Padre Matarazzo, Ah, conheço. que foi o padre que nos casou, Ah, Maurício Matarazzo. Maurício Matarazzo. E ele entrou em contato: "Padre Maurício Matarazzo, minha namorada quer fazer catequese, o senhor indica quem?". Eu indico a Gisele Frei. Uhum. E aí eu entrei em contato com a Gisele e falei: "Oi, Gisele, onde é que você atende?". "Na Nossa Senhora do Brasil". Nunca tinha ido na Nossa Senhora do Brasil. Menina, eu Uhum. fiquei assim, extasiada. Eu falei: "Nossa, gente, que lugar lindo, nunca tinha visto um lugar tão bonito assim". E aí eu
eu entrei em contato com ela, ela falou assim: "Olha, Dandara, as turmas geralmente são grandes, né, Uhum. são, assim, 20, 30 pessoas de turma". E aí, ela falou assim: "Olha, mas a turma já fechou e só abre ano que vem", e estava no assim, faltavam uns 4, 5 meses pra finalizar o ano, e só abre de novo ano que vem. Só que ela falou: "Eu vou abrir uma exceção pra você", e ela me atendeu sozinha. Então eu fiz catequese sozinha com ela. E aí eu fiz a catequese, marquei a data do meu batismo, falei para os meus pais, eu só cheguei neles eu só cheguei neles e falei assim, "Eu vou me batizar na igreja católica, ponto final". E aí eles começaram a me questionar. E eles começaram a me questionar com perguntas de fato muito boas. Só que eu não sabia a resposta porque eu estava iniciando, eu estava aprendendo. Então eles me faziam perguntas sobre adoração, sobre imagens, sobre, eucaristia, sobre e perguntas não curiosas, aquelas perguntas pra atacar mesmo, Uhum. entendeu? Conheço. Principalmente do meu pai, que é um coléricozão, né. Uhum. E ele falava: "Não, filha, mas os católicos adoram imagens". E eu: "Aham, jura? Fala mais". Hum. E ele perguntava sobre os sacramentos, e eu não sabia responder muito bem, ter respostas muito elaboradas, eu estava aprendendo ainda. E aí eu me lembro que eles falaram que eles não iam no meu batismo, e aquilo mexeu muito comigo, muito. E aí eu remarquei a data do batismo. Não tinha selecionado uma data ainda, mas eu falei: "Não, não vou me batizar por agora". Eu não tinha mudado de ideia, mas era tanta coisa pra lidar, e eu estava, assim, muito chateada com aquilo. E eu me lembro que eu falei: "Não tem problema, eu só quero remarcar", porque estava muito próximo, era tipo, eu avisei, era daqui 2 semanas. Então eu falei: "Eu acho que é mais prudente eu dar um tempinho pra eles engolirem". E aí, a Gisele falou assim: "Nandara, liberou uma data pra batismo, dia 25 de dezembro, no Natal". Olha só. Aham. "Você quer?" Eu falei: "Quero". E aí eu marquei, e marquei tudo, assim, na minha cabeça eles não iam. "Não, eles não vão para o meu batismo", e beleza, marquei tudo bonitinho. Na noite seguinte eu falei assim: "Mãe, amanhã o meu batismo é tal hora, e eu posso pegar o carro emprestado pra eu ir, para o Felipe me levar?" Ela falou: "Não, filha, a gente vai com você". Falei: "Ah". Foi ela, meu pai, minha avó, a assembleana, uma prima minha que estava lá em casa e meu irmão, todo mundo foi para o meu batismo. E hoje em dia eles lidam muito bem. E aí eu me lembro que a Gisele, na catequese, ela falou algo que eu nunca esqueço, que ela falou assim: "Dandara", por isso que eu nunca insisti com os meus pais. Eu nunca fiquei rebatendo, nunca fiquei falando que estava errado, nunca. Eu só vivi a minha fé. Uhum. A Gisele falou assim: "Dandara, você não vai converter os seus pais ao catolicismo ensinando a doutrina católica para eles. Você vai converter eles ao catolicismo pelo seu jeito de ser católica". Então eu só vivi a minha fé, tanto é que no meu casamento, eu falei coisas para os meus pais ali na hora da festa do casamento, e o meu pai, minha mãe e meu irmão fizeram um discurso para mim. E no discurso do meu pai, ele falou que ele aprendeu muito mais sobre ser cristão comigo, do que ele tinha aprendido na vida toda dele. Então ele falou que o meu jeito de ser cristã, fez ele aprender muitas coisas, então, eles ainda não são católicos, mas só o fato de eu já ter ajudado ele em questões que eu não sei exatamente as questões específicas, né, Uhum. só pelo meu jeito de ser católica, vivendo do jeito que eu vivo, foi, né, ajudou eles. Então é isso. E eu me lembro que quando eu contei pra eles que eu estava vivendo a castidade, porque eu tomei a decisão, vivi e depois falei pra eles, né. Nossa, minha mãe ficou tão feliz. Eles ficaram muito felizes. E aí, eu acho que o que eles pensaram foi o seguinte: "A minha filha tá bem melhor sendo católica do que quando ela era de outra religião, então deixa ela sendo católica mesmo". Não, tá bom, Dandara. Vou fazer uma última pergunta pra você, que agora que a gente tá, de fato, se aproximando aí do término do podcast. Inclusive, muito obrigado aí pelo seu testemunho, tá? Tenho certeza que o pessoal em casa aí tá gostando bastante. Mas assim, a gente sempre gosta de pedir pros convidados indicarem 3 livros, e podem ser livros que te ajudaram nessa caminhada, na sua vida, sobre o que você ensina. Você fala bastante Uhum. de feminilidade, Sim, né? Mas que também podem ser livros que te ajudaram no seu crescimento espiritual. tá, Então indique 3 livros para os seguidores tá aí bom. e para o Tô público. tô com top 3 na minha cabeça. Uhum. Primeiro, pra quem tá nessa dúvida de catolicismo, será que entro, será que não? Foi um livro que eu recebi de indicação do meu diretor espiritual,
que ele me indicou, o nome é Católicos Perguntam. Eu não Hum. me lembro o nome do autor, mas ele é vermelhinho, a capa dele é vermelha. Uhum. E A gente coloca ele na descrição aqui depois. perfeito. Ele responde muitas perguntas simples e básicas do catolicismo. E eu acredito que tem muitos livros bonitos como, Todos os Caminhos Levam a Roma, enfim, tem muitos Esse é um livros. clássico, né? Aham. Tem muitos livros lindos. Só que eu acredito que para quem é evangélico e quer se converter ao catolicismo, ele precisa de respostas. Uhum. Mais do que antes de se apaixonar pela igreja, ele precisa de respostas. Porque ele pode se apaixonar, mas ele sempre vai ficar com a pulga atrás da orelha, porque a resposta dele sobre intercessão, sobre o Papa, sobre a igreja, sobre várias coisas, Imagens. isso Uhum. vai ficar na cabeça dele, entendeu? Uhum. Por mais que ele ame, nossa, eu acho linda a Eucaristia, mas ele, ai, mas eles adoram os santos. Então, claro que a pessoa tá equivocada, mas Uhum. porque não respondeu essa pergunta, não estudou para se responder essa pergunta. Então eu acredito que os evangélicos precisam de respostas antes de se apaixonar pela igreja. Uhum. Comigo foi assim, e foi o que mais me ajudou. Então esse livro eu indico. Agora no sentido de mais de relacionamentos e feminilidade e maturidade que eu falo. Para mulheres, eu acredito que esse é um livro universal que toda mulher que se relaciona e que quer se relacionar um dia deveria ler, que o nome é Homens são de Marte, Mulheres são de Vênus. Esse livro mudou a minha vida completamente. Por quê? Esse livro, ele explica de uma maneira extremamente lúdica, com uma linguagem muito fácil. É aquele livro que ele é grosso, mas tu quer comer o livro. Ele é a leitura é tão gostosa, é tão fluida que tu fica, nossa, mas não tem quando tu quer mais, nossa, eu quero mais, entendeu? Tem aquela barra de chocolate que acaba em, nossa, eu quero mais uma. É isso, ele é muito bom. E ele explica basicamente como que funciona a mente, o emocional, a psique masculina e a feminina. Quais as diferenças e como essas dinâmicas acontecem na relação. O que um homem precisa, o que uma mulher precisa, como um homem pensa, como a mulher pensa. Eu acredito que esse livro, assim, foi a minha virada de chave para aqueles problemas que eu te falei. Eu Uhum. tinha um problema de vulnerabilidade, de comunicação, de entender que o Felipe pensava diferente de mim, mas como assim ele não entende isso que eu tô falando? Esse livro me ajudou a entender como a mente do Felipe funcionava e como a minha funcionava. Isso me ajudou em muitos aspectos no meu relacionamento. Então, assim, este é maravilhoso. E um que eu ainda estou lendo, Uhum. mas que eu tô vendo que, nossa, é maravilhoso. O nome é A Cura da Alma Feminina. Acho que é assim o nome. É de um padre, não me lembro o nome do padre, mas o nome é assim. Por quê? Eu percebo que todos esses problemas que as mulheres têm nas relações delas, é por conta que elas não estão curadas emocionalmente. Tem um buraco lá dentro. Um buraco deixado pela mãe, pelo pai, pelo casamento dos pais, por decepções amorosas, que nem esse formato, esse formato, ó, esse buraco endureceu meu coração, que nem eu te falei. Foi assim que eu endureci meu coração. Pra homens, pra religião e tudo mais. Então, eh, esse livro, ele te ajuda a entender por que que sua alma não tá curada, quais foram as feridas que deixaram a sua alma desse jeito, né, você desse estado. E o que que você pode fazer? Assim, ele é muito prático. Então, você faz isso, 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 isso. É isso daqui. O padre, ele Uhum. é, ó, minha filha, faz. Ele é extremamente prático. Isso que eu acho legal. Eu gosto de livro prático. Porque às vezes tem uns livros que falam coisas lindas. Tá, mas o que que eu faço depois de ler esse livro? Me dá a prática, o exercício. Então, por exemplo, o fato da mulher não conseguir viver a castidade, o fato dela ficar com medo de terminar com o namorado por falar da castidade, o fato do cara passar dos limites, dos princípios dela e ela não terminar, o fato dela se relacionar com um monte de ficante, é porque essa mulher tá com muitas feridas emocionais abertas, que não foram curadas, e por isso ela se torna carente. Então ela acha que ela precisa de uma necessidade de aprovação toda hora de outra pessoa pra ela ficar bem, pra ela se sentir amada, pra ela se sentir mulher. Sendo que esse não é o sentido, não é a essência feminina. Então eu acredito que esses são os 3 livros, que Uhum. assim, são muito bons, vão ajudar as mulheres que estão nessa busca, né, de conversão ao catolicismo, e pra mulheres que querem se curar emocionalmente e não se acha bam, tá. "Ai não, mas Dandara, eu já namoro". Lê o livro. Lê o livro, não seja soberba. Olha que a soberba é pecado. Não seja soberba. Leia os 2 livros, eles são muito bons. Você encontra no Mercado Livre, na Amazon, enfim. E é isso.
Perfeito. Eu vou deixar aqui na descrição depois o link dos livros que ela passou. E Dandara, muito obrigado então pela sua presença, pelo seu testemunho. Acho que depois a gente vai ter que marcar uma outra conversa para você Nossa, continuar falando. Vamos, porque tem tanta coisa pra falar. Não, a gente marca assim, mas pô, muito obrigado pelo seu testemunho. Realmente é uma honra ter você aqui com a gente. E você que ficou até agora, por favor, se inscreva no canal, curta, compartilhe, tá? A gente tá nesse início de projeto e a gente precisa bastante aí do seu apoio. Tá bom? Então, deixa aqui também nos comentários outros temas que você gostaria de ouvir, pessoas que você gostaria que eventualmente a gente convidasse. Tá bom? Então, fiquem com Deus e até a próxima edição do Aquinotalks. Um abraço.